Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, né? Eu digo assim para não ser besta. Estamos começando aqui mais um episódio dos Avechados Podcast e hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante, um assunto bem sério que muita gente nem sequer sabe que precisa fazer, que é o imposto de renda. A gente está no mês de abril, né? E o mês de abril é o mês que todo mundo corre fazer o imposto de renda. E brasileiro, como sempre, deixa para a última hora. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui duas pessoas, dois entendidos do assunto, dois especialistas, né? Eu trouxe um advogado, porque esse dezembro ele já está aqui. Você trouxe dois advogados, né? Porque o outro também é advogado, né? Advogado, Pois é. E um contador, né? Que aqui ele está na função de contador, mas também é advogado, né? Eu trouxe aqui, vamos lá, achar do povo, né? Eu trouxe aqui Dr. José Vandalberto, né? A gente conhece aqui que ele é de casa, né? Vandalberto. Inclusive ele está nos patrocinando também, né? Ele é especialista em direito tributário, né? Processo civil, ex-procurador-geral dos municípios de João Pessoa e Cabedelo, rapaz. E estamos aqui também, né? Todo mundo conhece ele por Neto, né? Manuel Neto, 2T, viu, pessoal? Ele é também alagoagrandense da Agema, olha só. Ele tem residência e escritório profissional também em Campina Grande, contador já há 10 anos, né? Exato. Vai mudar depois para a advocacia? Não, vou tentar caminhar junto. Caminhar junto, né? Entendi. Pós-graduando em gestão e auditoria pública, desenvolve atividades no setor público, atualmente é um dos contadores do município de Fagundes. Exato. Rapaz, o povo aqui entende das causas públicas, viu? Os cabas são bons aqui. Além de prestar assessoria contábil aos municípios do estado. Também é advogado, ingressando aos quadros da OAB no semestre passado, olha aí, viu? Novinho. Doutor Vandalberto e doutor Neto, né? Doutor Vandalberto aí já tem uns anos de carreira, né, doutor? Alguns. Né? Pois é. E cursa especialização em direito previdenciário. Gente, a gente está muito bem assessorado hoje aqui para falar, né, de um assunto que perturba muita gente, principalmente quem ganha dinheiro. Porque tem um tal de imposto de renda que eu já fico me perguntando, afinal de contas, o que é renda? Né? Se eu tiver meu salário e gastar ele no mês todinho, é renda para o governo? Mesmo que eu gaste meu salário todinho? Boa tarde, bom dia, boa noite. Da hora, eu aprendi, né? ouvindo o podcast de vocês aí, até porque ninguém sabe que hora vai alguém vai ouvir e vai ver, né? Então, essa pergunta realmente é uma feita porque realmente quem é tributado. Todo mundo que é tributado, que paga inspeção do imposto de renda, se chateia, claro. Ninguém gosta de que o leão abocanhe um pedaço do seu patrimônio. O caba termina o final do mês liso e o governo diz que o caba teve renda, né? Tanto estou liso, estou devendo e isso é renda, né? Mas para fins tributários, respondendo a sua pergunta, para fins tributários, renda é aquilo que acrescenta ao patrimônio. Acresceu ao seu patrimônio é considerado renda. E aí, para fim de entender o que é que acrescenta ao nosso patrimônio, tem várias nuances, várias possibilidades, várias hipóteses que a gente deve analisar. A gente vai ver no decorrer do nosso debate aqui. Mas aquilo que entra no seu patrimônio, seja através de remuneração, de salário, de proventos, ou grande capital, qualquer coisa, para fins de imposto de renda, é tributado. E aí, nosso colega contador aqui, que contou a sua história de contador e agora advogado, tem muito mais básico do que eu para dizer exatamente isso aí. Mas para fim de ser tributado, o entendimento jurídico é que aquilo que acresce, que soma, que aumenta o seu patrimônio, é tributado. Evidentemente que a lei diz até qual é o piso para ser tributado. Então, não é tudo que entra que vai ser tributado. Pois bem, aí assim, eu já vi muita gente reclamando que esse piso está meio defasado, né? É verdade. O governo atual, inclusive, foi uma das promessas de campanha de aumentar, né, a base de contribuição, mas infelizmente até hoje não houve. Nós estamos aí ainda hoje, né, o pessoal sendo tributado, né, em R$ 1.913, né, para fim de retenção. Quer dizer que quando você ganha R$ 1.913 mensal. Até isso aí você não. Até isso aí justamente é a média, né? A média dos 12 meses, né, que você recebe. Exatamente. O valor é R$ 28.589. No anual, né? Aí você dividindo por 12 chega a esse valor que é vamos lá, a partir de R$ 1.913, o leão já quer. Na verdade, tem uma deduçãozinha que Neto vai estar melhor. Em cima daquilo tem uma dedução que às vezes nem sempre em cima de 1903 você vai ser tributado. Porque tem para
a cada desconto vai ter uma dedução que está na tabela do imposto de renda, Exato. que termina não sendo. Então, existem as alíquotas, né, de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%, mas para cada alíquota que se tributa tem uma dedução para que não seja que a abocanhar do leão, digamos, seja mais leve, seja mais doce, Seja tão cruel, né? que não seja tão ardorosa. Mas a partir daí, em tese, vai ser tributado e você vai ter que pagar o imposto de renda. Né? E aí imagine que isso não dá nem 2 salários mínimos mais, né, rapaz? Não dá não. Não. É menos. Não dá. Então, a tabela está defasada, né? O governo atual prometeu na campanha fazer essa, isso eu estou enganado, me corrija, né? Essa atualização, mas não foi feito. Então, ou seja, na prática, as pessoas estão tendo uma mordida muito grande do leão, porque não houve a atualização da tabela, consequentemente, o poder aquisitivo das pessoas, com essa mordida do leão, está se tornando bem menor. Deixa eu fazer umas perguntas bem genéricas aqui, porque muita gente que já está pagando imposto, né, fica na dúvida na história da restituição. Né? Essa história de restituição, quer dizer, eu pago e o governo me devolve isso, mas por que ele devolve? Ele achou que eu não ganhei dinheiro, foi? Ele faz esse confronto. Na realidade, o imposto de renda é a declaração anual de ajustes, né? Certo. Então, você, durante o exercício, se você receber, durante o exercício financeiro, se você receber mais de R$ 1.908, em média, o governo vai e tira uma parcela. E você, no ano seguinte, você vai fazer esse confronto. Né? Porque ele tem um teto. O teto é 28.559. Então, até esse valor teto de quê? é o teto mínimo para você não pagar imposto de renda. Se você oferir o rendimento durante esse ano, o somatório de suas rendas tem que ser até 28.559 do ano. Se passar disso. Passar disso, aí você vai, mediante as deduções, mediante toda a análise e os cálculos que é feito, vai ver se paga imposto ou se você é restituído o imposto, como ele falou. Mas esse cálculo é feito, por exemplo, se durante o ano você recebe mais de R$ 1.900, falar em valores médios arredondado. Você recebe mais de R$ 1.900. Então, o órgão que está lhe pagando, ele vai reter o imposto de renda, porque você está recebendo mais do que a média, né? Quando chegar ao final do ano, durante os 12 meses, você teve os descontos de imposto de renda. Chegando ao final do exercício seguinte, por exemplo, estamos agora no período do imposto de renda, você vai fazer seus cálculos, você tem filho, você tem despesas médicas, despesas hospitalares, despesas com escola. Então, esses valores, como o doutor Valdoberto bem falou, são valores que são deduzidos. Então, vai ser deduzido da sua declaração de imposto de renda e vai fazer o confronto. É como se eu ganhasse menos, então, né? Ou seja, se eu ganhei 1.900, vai dar uns 23 mil reais no ano. Isso. E eu gastei aí uns 10 mil de escola, isso aí vai ser deduzido. Isso, vai fazer o confronto. Então, ele vai dizer, você não era para ter descontado de você, eu vou lhe restituir. Sim. Falando de forma bem clara. Não, né? você fala bem clara mesmo. Não, porque... Claro, a intenção justamente é essa. Então, é nesse sentido. Ele vai fazer o confronto, né, das informações. A Receita Federal ela já sabe quanto você ganha, então você vai dizer, né, eu ganho isso, mas você já sabe. Claro. Porque as empresas, através da DIF, ela informa os pagamentos feitos durante o período, né? Todas as empresas. Então, ela já sabe quanto você ganha. Quer dizer, o conceito, na verdade, de renda, a gente tem que entender mais a fundo para entender. De fato, tudo que eu recebo, que entra, é renda para mim. Tá? Então, houve um acréscimo patrimonial. Houve um acréscimo patrimonial. Então, como o colega falou aqui, o Neto fala, o governo inclui algumas deduções, por exemplo, tratamento de saúde, alimentação, escola e tal. Por quê? Se eu recebi um salário mínimo e eu tenho toda essa despesa aí, qual foi o acréscimo que teve no patrimônio, na verdade, né? Então, não é exatamente friamente que entrou e vai ser deduzido, não. Porque essa ali vai ser, eu vou pagar não, porque essas deduções terminam fazendo, digamos, um encontro ao ponto que eu chegue a um patamar que, de fato, haja um reconhecimento legal e jurídico de que não houve, de fato, um aumento, um acréscimo no meu patrimônio. Você falou em patrimônio, aí já me veio outra dúvida aqui. Vamos imaginar o camarada que passou a vida inteira guardando um dinheirinho na poupança, mas o salário que ele ganhava todo mês não dava para pagar imposto de renda. Estava abaixo do piso, não é o nome? Um teto, um limite específico. O mínimo, né? Mas aí ele foi guardando um dinheirinho e quando foi ali depois de uns 5, 10 anos, ele tinha um dinheiro para dar entrada num carro. Aí ele compra esse carro financiado pelo banco e daqui a 5 anos ele resolve vender esse carro. No ano que ele vende o carro, mesmo ele não tendo renda dentro da tabela, ele precisa declarar isso, pagar, não pagar, porque de repente vai entrar um bem para o cara. Quando ele compra. Assim, na realidade existe um limite anual, né? Para você declarar imposto de renda, você tem que ter uma renda, né, de bens e direitos acima de R$ 300 mil. Então seria
importante saber se esse exemplo que você deu, se ultrapassaria esses valores. Se ultrapassaria esses valores, né, de soma de bens, se tem poupança, se comprou carro, então se esses bens dele ultrapassar os 300 mil reais, o somatório, então com certeza ele teria que declarar o imposto de renda. Quando vai vender, né? Na realidade não, se ele tiver em posse, tudo isso, então ele tem que declarar, independente da venda. E mesmo juntando de pouquinho em pouquinho, chegou aí... Agora, isso aí é uma coisa popularmente que acontece que eu vejo, inclusive a gente tem uma ação lá no escritório patrocinando, na seara penal, uma das poucas ações em penal que eu particularmente acompanho, é de sonegação tributária. E aí, às vezes as pessoas costumam emprestar a sua conta para que faça um depósito da sua conta. E aí, olha só que situação, né? Isabela tem uma conta, no caso concreto aqui, hipoteticamente, e Isabela permite que eu faça alguns depósitos na conta dela, já visto que minha conta esteja impedida, diga minha conta esteja bloqueada, coisa nesse sentido. E aí eu começo a depositar na sua conta para decorrência da minha atividade comercial, coisa nesse sentido. Ok. E aí você vai entrando na sua conta. Aquele dinheiro que não entra na sua conta, se você não justificar a origem, vai ser tributado. Vai ser tributado. Bom, e aí como é que justifica um caso a origem? típico que nós já acompanhamos, um caso típico, era um rapaz que vendia CD e ele fazia os depósitos na conta dele, mas no final da declaração, entrou em torno de quase R$1 milhão na conta dele, ele declarou 50 mil. Eita. E a Receita foi lá, não, justifica essa diferença aqui. Ele não teve como justificar. Além de tributar, responder uma execução fiscal, também uma ação penal por sonegação fiscal. Lascou-se. Misericórdia. Então, na verdade, ele achou que depositar aquele aqui não haveria possibilidade. É claro que a Receita não tem essa cobertura de descobrir de todo mundo que ia ocorrer isso aí. Mas é possível que você, fazendo isso aí, às vezes até para ajudar alguém, termine você sendo prejudicado. E se houver constatação que você se omitiu na sua declaração de rendimento anual, aqueles valores que você venha a ser tributado. E aí, a carga tributária da sonegação, da omissão, é alta. E aí a União cobra de uma vez, a Receita cobra de uma vez aí. Manda você pagar. Te vira. Multa e correção. E aí, olha, é alto. E aí você pega um caso desse atípico, né? Por exemplo, a Receita vai ficar de olho nesses casos aí. O volume das transações. A pessoa não tinha antes nenhum porque eu já ia dizer, porque, por exemplo, então, digamos que eu deposito R$1.000 na minha conta, e de repente eu começo a depositar 20 mil, e vai aumentando, 30 mil. Vai aumentando. E nunca declara. Repente, e nunca declara. Sim. É claro, se você justificar a origem daquele dinheiro, claro que vai ser tributado. Não, aquele dinheiro é decorrente de um prolabore que eu recebi de uma pessoa jurídica, da minha pessoa jurídica, ou é decorrente de remuneração, de proventos, ou de qualquer outra forma. Se você justificar, tudo bem. E que aquele dinheiro já foi tributado de outra forma anteriormente, ok. Mas se foi realmente a que acresceu o seu patrimônio e você não declarou, você não recolheu o imposto daquilo ali, há grande possibilidade da Receita lhe intimar para você justificar, e caso você não justifique, ela vai lhe tributar. Inclusive, você responder por sonegação fiscal, porque é um crime de sonegação fiscal. É crime. Então você tem duas demandas contra você. Uma, a União vai lhe executar, vai inscrever aquilo na dívida ativa e depois de promover uma execução fiscal contra você para penhorar seu patrimônio para pagar a dívida. E, por outro lado, na seara penal, você vai responder uma ação penal. Que hoje a gente está chamando de ação penal de cobrança, né? Porque, na verdade, você vai lá e se fizer um acordo no civil, lá extingue a ação penal. Né? É mais uma forma de pressionar o contribuinte a pagar que deve. Não, na verdade, a Receita, ela tem justamente essa função, né? De fazer a análise da sua evolução patrimonial. Eu estava no início conversando com o Júnior aqui. Essa é além de cobrar, que a Receita Federal ela vai cobrar, arrecadar, né, imposto para o governo e para as ações do governo, mas também de fiscalizar o seu patrimônio, porque para saber se você está adquirindo patrimônio de forma lícita. Correto. Né? Essa é uma das finalidades também da Receita. A gente vê muito aqui, a gente vê muitas pessoas dizendo, olha, fulano comprou uma propriedade rural, fulano comprou e valores razoáveis, né? E aí você diz, sim, mas ele tinha suporte financeiro, havia declarado em anos anteriores, né? Porque se você recebeu aquele dinheiro naquele momento e comprou, tudo bem, né? Aí você declara claro. No momento oportuno. Mas se você comprou um patrimônio razoável, se você não justificar a origem daquele dinheiro, vai caracterizar a sonegação. A Receita, os caras vão dizer, peraí, justifique de onde veio esse dinheiro. E aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, fulano colocou os bens em nome de cicrano, né? Para não pagar a pensão limite dessa mulher, para quem tem um filho com ele,
não executar a pensão alimentícia, papai, não sabe, ele está cometendo uma besteira. Você já tem ações trabalhistas, né? Pois é, e ação trabalhista não quer que os bens sejam penhorados. Ele está cometendo uma besteira, porque quem recebeu aquele patrimônio vai ter que justificar a origem. A respeito de quê? Foi uma doação? Foi herança? Né? Foi uma compra e venda? Foi o quê? Como é que chegou aqui de paraquedas na minha conta bancária ou na transcrição de registro de imóvel? Né? Ixi. É um perigo, é um perigo. Então, Ixi. claro, mas eu comecei a suar. Eu venho fazendo isso, eu venho fazendo isso sempre, não aconteceu. Sim, não quer dizer que o fato de você fazer e nunca ter pego, né, Neto? Não quer dizer que nunca vai ser. Uma hora você vai por amostra, por amostragem, uma hora você é sorteado. Quer dizer que é por amostragem. É igual o exame de antidoping o cara vai... Nós, advogados, médicos, contadores, somos hoje os alvos dessas a Receita está focando, né? Porque acha que a gente recebe muito honorário, né? Sim, sem por fazer a declarações. Eu vi receber uma reportagem, olha, a Receita está de olho em médico, advogado e contador. Eu estou fora porque eu não ganho esse dinheiro. Graças a Deus, eu não ganho esse dinheiro. O meu, coitado, o pouco que vem é retido na fonte, né? Porque quando desconta lá, eu não tenho nem como... Sim, agora me explica, eu vou perguntar ao contador, o que é o imposto de renda retido na fonte? Olha, eu disse a você que eu ia fazer as perguntas mais bestas, claro, viu? Claro. Como o doutor Vanderberto falou, o imposto de renda vem da sua renda, né? Então, o governo federal, o município e o Estado, ele tem essa incumbência de fazer a arrecadação. O doutor Vanderberto poderia até, de uma forma mais enfática, falar sobre isso. Mas o governo federal ele tem essa missão, né, de arrecadar o recurso. Porque você está, através de suas receitas, que você vai desenvolver suas atividades. Sei. Então, ele tem essa incumbência. Então, existe a legislação que fixa valores, né? E limites. Então, ultrapassou esse limite, o ente tem a obrigação de arrecadar para depois não incorrer na lei de responsabilidade fiscal, né? Pelo fato de não estar arrecadando os recursos. Né? Então, é basicamente isso. Então, o imposto de renda retido na fonte é a obrigatoriedade, né, que o município, o Estado e a União vai ter de deduzir, de calcular em cima daquela sua renda. Eu, quando recebo, o governo já levou automaticamente já tem tirado a sua... Me dê meu pedaço. Já retém, e até porque também, em um caso específico, por exemplo, dos servidores públicos, estaduais e municipais, por exemplo. O poder público municipal ou estadual, vamos aqui exemplificar o caso dos servidores públicos municipais. A prefeitura tem o interesse de fazer a retenção, porque o produto da tributação do imposto de renda dos servidores públicos fica no município. Não sabia disso. Fica no Eu município. também não. Então, a Constituição Federal, no seu artigo lá, salvo engano, Microfone. Acho que é o 158. Não, pertence o produto da arrecadação do imposto de renda, pertence aos municípios, dos seus servidores. Então, se o município, você é servidor público municipal, e ao final do mês você recebeu o seu salário, os seus proventos, no caso da aposentadoria, e foi tributado, teve o imposto de renda retido da fonte, aquele produto da arrecadação fica para o município. Fica para o município. Por isso que a gente tem interesse de tributar. E outro lado também, porque o poder público, nesses casos, ele é substituto tributário. O que é isso? Ele é responsável por fazer aquela retenção. Sob pena dele mesmo responder. Então, não sou eu não posso optar. Não, deixa que eu pago. Não. Ele, na condição de substituto responsável tributário, ele tem que fazer retenção. E aí, claro, né, se o tributo vai ficar, o produto da arrecadação vai ficar no município ou no Estado, no caso dos servidores públicos estaduais, é claro que ele tem interesse de fazer a retenção. Né? Então, assim, mesmo toda a competência sendo da Receita Federal, né, o governo federal faz o repasse para o município. Seria isso? Aí não. No caso específico, o Supremo Tribunal Federal, porque antes era assim. Mas o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, 2010, 2011, eu tenho esse julgado aqui, que o poder público municipal e estadual, as prefeituras e o Estado já pode, na retenção, já ficar com recurso. Porque quem retém, né, o setor de pagamento do município... sim, porque é retido na fonte. É retido na fonte. O setor de pagamento, o salário de fulano, R$5.000. Então, quanto? 27,5%. Que é a partir de 4.600, 27,5%. Então, retive e já fiquei para mim. Porque antes esse dinheiro repassava para a União. 27,5%, meu amigo. Deixa eu só a tabela aí. Deixa eu só pescar aqui. 27,5% a 27,5%. Se eu estiver enganado, Neto, me corrija. É o ICMS. Pronto. Olha só como a nossa tabela está defasada. Ó, até 1903 isento, né? Entre 1903 e 2.826, 7,5%. De 2.826 a 3.751, 15%. Não é isso, né? Eu me corrigi, né? Fica à vontade. Sua praia. De 3.751 a 4.664, 22,5%.
E Acima. acima de R$ 4.664, 27,5%, meu amigo. A mordida é grande. Os professores do Enorme. município já estão nessa categoria? Professor do município, vou usar, como o salário está de 2.800 e pouco, eles têm uma gratificação, está em torno de 3.000 e pouco, eles estão em torno de entre 15% e 22,5%. É A muito gratificação também entra na Tudo. conta, né? Tudo. Esse cálculo de 27,5% tem outras incidências, né? Por exemplo, o INSS é um fator, um valor que deduz. Então, como Também está com a molesta, né? Se não deduzisse o INSS, está com a exato. molesta. Então, né? assim, Tá. então, quem recebe 5 mil bruto ainda tem a dedução do INSS e o líquido é que entra nos 27,5%. Né? Então, Exatamente. basicamente nesse rol. E me diga uma coisa, é considerado também 13º, adicional de férias, Sim. tudo isso é O considerado? 13º ele é retido, mas é uma tributação exclusiva, né? Específica. Né? Então, mas através do 13º, que é uma renda, não deixa de ser, tem sim incidência no imposto de renda. Então, aquela história da restituição é justamente para esse pessoal que retém na fonte de forma integral esses 27, aí o cara, não, porque eu gastei com saúde, né? Exato. Gastei com educação, eu estou pagando escola particular. Aí, nesse caso, na conta do final do ano, deduz e vai cair. Mas muda a faixa? Não, A faixa? continua mesmo. Ó, eu vou tratar sobre o assunto aqui. O doutor Vanderberto falou dos servidores públicos, né, principalmente da educação. O que precisa as pessoas, e principalmente os professores, é ter um planejamento. Né? É você se planejar. Durante os anos anteriores, houve um aumento se você perceber que houve uma diminuição da sua restituição, você precisa estar atento mais agora porque os valores aumentaram, né? Correto. Consecutivamente, seu sua dedução pode ser maior, pode ser menor. Sua restituição, na realidade. Sim. Então, eu tiro o exemplo da minha mãe, ela recebia um determinado valor, hoje ela já recebe menos. Por quê? A renda dela está aumentando. Como é que a gente trabalha esse planejamento? Orientando as pessoas a, quando forem ao médico, pegar um recibo, pegar uma nota fiscal. Quando for no médico ou no hospital, pegar uma nota fiscal da pessoa jurídica, porque tudo isso vai servir para a dedução. Né? Então, assim, precisa as pessoas estarem atentas a isso, a fazer esse planejamento. Pega uma escarcela, um envelope, tudo que for fazendo, coloca lá dentro. Agora, essa história aí é para qualquer pessoa que paga imposto de renda, Sim, né? sim. Ou seja, mesmo que não seja deduzido, né? Sim, o que o Neto quer dizer é o seguinte, que muita gente não tem esse planejamento Exato. tributário. Sim, de Não fato. tem. Não. As pessoas nunca, até porque, principalmente quem não tinha uma ordinariedade de pagamento de imposto de renda. Então, você não consegue visualizar que lá na frente você vai ter que declarar e você precisa ter esses documentos para tentar reduzir a mordida do leão. Porque aí se você tem, eu pago pensão alimentícia, eu tive despesa, porque hoje em dia a gente sabe que os pais, muitos jovens, muitas crianças estão na dependência dos pais e dos avós. Né? Sim. Fato. Tá Verdade. cada dia mais comum. Cada dia mais tá frequente. pesada a carga de responsabilidade dos avós. Então, na educação, por exemplo, né, tem muitos professores que são responsáveis, que os netos são dependentes econômicos deles. E aí São tem dependentes. como utilizar Sim, mesmo tem, sendo porque se você débito? tem a guarda da criança e comprova que ele é dependente econômico de você, você tem como abater. Mas mesmo né? que não tiver a guarda legal, mas se comprovar Aí que... é meio complexo, aí também deve ter mais autoridade que eu. Eu recomendo você ter a guarda. A guarda comprovar que de legal fato mesmo. você é dependente econômico da pessoa, Sim, né? entendi. Porque tem muita gente que tenta burlar, não, eu ganho pouco, aí quer colocar para meus pais, para os avós. Então eu recomendo ter a guarda, tá certo? E hoje em dia tem a guarda compartilhada, que os avós criam, os pais também, tá? E aí, se você tem comprovantes que você possa fazer essa dedução, a sua carga vai ser menor. Você vai ter o quê? Você vai ter uma restituição lá na frente. Tá? Mas há uma reclamação muito do pessoal para quem tem mais de uma renda. Então, em vez de você, quando você faz a declaração de rendimento anual, em vez de você ter devolução do imposto, você vai pagar. Ou seja, você teve, teve retenção na fonte, quando recebeu no mês a mês, e depois que fizer a declaração de rendimento anual aqui com o Neto, a gente vai constatar que você vai ter que pagar mais. Além da retenção, ainda paga mais um paga pedaço. mais, não é isso, Neto? Por conta da renda extra que você tem. Você tem mais de uma renda, de outras rendas, né? Aí você pipoca. Peraí, mas eu já vinha pagando, certo? Mas aí Agora, você vai ter que pagar mais agora. Uma dúvida que me surgiu aqui agora. Por exemplo, digamos que eu... no meio do ano, minha renda subiu a ponto de que vai alcançar aquele valor para o imposto de renda. Aí, quando chegar no tempo, ele vai contar o ano todo e eu já estou pensando... Não, porque na realidade vai ser o somatório da sua renda durante o ano. Né? Sim, vai ter então, um se ano... de janeiro a junho você recebe menos de 1.900, está ótimo.
Se a partir de julho a dezembro houve um aumento do seu vencimento, né? Sim. Que incidiu o imposto de renda, vai ser somado os 1.900, mas os 6 meses vai ser juntado. Então, a renda é somada. Tá? Tanto a Sei. renda de um como de 2, de 3, que você De tiver 3 porventura. fontes de renda. Passa a deduzir, embora aquele valor do final do ano não seja o valor mínimo, né? Mas passa a não, deduzir. exatamente. Não ultrapassa os 28.550. Agora, outra assim, coisa, quais são as coisas que a gente pode pedir a restituição? Eu sei que tem escola, médico, mas o que mais? Esses são os mais comuns, mas eu sei que tem mais, não tem? Existe. Por exemplo, o dependente é um dos pontos que você... Assim, começa já do INSS, né? Lá, sendo bem prático, quando você entra no sistema de imposto de renda, ele vai pedir o seu vencimento bruto e suas deduções. Então, o INSS, quando você coloca lá o valor, ele já abate, né? Aí vem o imposto de renda, dependente, os seus dependentes, né? Aí seja judicial, né? Seus pais, seus filhos. E aí vem despesa com médico, despesas odontológicas, né? Despesas com escola, determinados medicamentos, né? Que nem todos entram. Pensão alimentícia, acaba que deu um pulo fora de casa aí, né? Mas Cuidado, precisa viu, ser gente? judicial, né? É judicial. A pensão precisa ser judicial, né? Precisa ser uma Sei. pensão judicial. Sim, claro, No meu né? caso, eu tenho uma pensão, mas a extrajudicial não entra na minha declaração, né? Entendi. Uma coisa que eu não sabia, Neto, e acho que é interessante, um amigo meu me lembrou disso, previdência privada. Bem, Né? entra. Previdência assim, privada. previdência Entra privada. É uma forma de você abater. Aí, você que é um dos investidores. É por isso que você precisa fazer um planejamento. O planejamento começa nesse sentido. A previdência Peraí, privada é assim. o dinheiro que você está botando na Previdência Privada, você abate. Abate. Tem dedução. Previdência privada. Dedução. Tá vendo? Ao ponto que os colegas chegam a me dizer que quem tem previdência privada, você termina, o que você gastou lá, termina abatendo o imposto de renda de forma que termina compensando. Entendeu? Entendi. Entendi. A aquisição de previdência Sim, privada. da né? Porque esse previdência. é o porque famoso abate. planejamento, né? Você tem que fazer, mas as pessoas não têm esse hábito. Mas o né, brasileiro de fazer não tem essa planejamento. Porque a gente cultura, precisa né? educar, nosso povo precisa educar para ter planejamento. Olha, vamos lá. A mesma forma que uma empresa se planeja, né, para ela manter a existência dela saudável, nós também, pessoas físicas, temos que nos planejar. Né? Não é razoável que eu receba 2 salários mínimos e eu não saiba gastar aqueles 2 salários mínimos dentro do mês. Sim. Porque senão eu gasto na primeira semana. Sim, sim. Claro. Sim. Né? Eu gasto na primeira semana e termino nos demais dias passando fome, eu tenho que pedir a alguém. Então eu tenho que me planejar. E aí também a gente tem que pensar nessa forma de planejamento, porque senão você termina sem saber por que está pagando, como está pagando, e ao final de tudo você fica no prejuízo. Porque se você entende como os contadores costumam orientar a população do planejamento tributário, né, você termina o quê? Você vai guardando todos esses notas fiscais, esses documentos que vai servir para dedução de imposto de renda, ao ponto que a mordida do leão não seja tão agressiva como é nas pessoas que não têm esse planejamento. Sim, até porque a gente já é mordido diariamente pelo leão, não, né? com certeza. Agora, É, tem o uma leão coisa todo- que a gente tem que entender. No caso específico dos servidores públicos, é porque o Estado é o maior agressor, o maior infrator das regras tributárias que possam existir. É o quê? o próprio Estado. Armaria. Né? O Estado é terrível. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Tem uma figura da chamada remuneração recebida de forma acumulada. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que Ailton trabalhou na prefeitura durante um ano, tá? O salário dele era R$500. E, de repente, a prefeitura passou 10 meses sem pagar o salário dele. E quando foi pagar, pagou de uma vez. Ele recebia R$1.500. 10 meses sem receber, recebeu de uma vez. Recebeu quanto? 15 mil. 15 mil. 15 mil. 15 mil vai ser tributado? Vai. Vai. Quanto? 27,5%. Mas, rapaz, Em cima justo? não. Ele, Não, 1.500 ele não. é tributado? 1.500 não era, na Não. verdade? Não. Isso. Porque só a partir dos 1.900. Mas se o prefeito passou 10 meses sem pagar ele, pagou os 15 mil de uma vez, ele ficou sorrindo. Mas, na verdade, o leão empurrou 27,5%. Isso está correto? Não. Não está. Claro que evidentemente está. Não teria que ter a conta do houve ano, né? acréscimo patrimonial? Né? Não. Não houve. Então, essa tributação, esses 27,5% em cima dos 15 mil que ele vai receber, está correto? De Não forma está. alguma. Isso é inconstitucional. E tem Tá. como entrar com recurso, alguma coisa assim? Que, se não me engano, está no artigo 12 da Lei de Imposto de Renda, o Supremo declarou isso inconstitucional. Então, como é que é feita essa tributação? Tem que ser em cima do valor que era para receber corretamente no momento oportuno. Porque, vamos lá, você é punido 2 vezes. Você é punido porque ficou sem receber Sem no momento receber, adequado, exato. e você tem que tomou dinheiro emprestado, É. você deixou de pagar o homem da bodega, do mercadinho, saiu enfiado a todo mundo, está devendo a todo mundo. Né? E, além disso, quando você for receber de uma vez, você vai ter que pagar 27,5%. Então, na verdade, como é que tem que ser feito? Você tem que pegar esses 15 mil reais, dividir pela quantidade de meses que você está
É relativo ao pagamento. Tá? Então, se você pega 15 mil dividido por 10, vai dar quanto? Dá 1.500. 1.500 é tributado? Não. Não, se não é tributado, então você não vai incidir imposto de renda em cima desse valor. Então já tem uma decisão do Tem Supremo. o super com relação a isso. Agora, alguns municípios ainda ousam, nesses casos de atraso, isso aí ainda é sério. tributar. Por quê? Porque eles têm interesse em tributar, porque Claro. o imposto de renda fica para o município. E, Ou sabe pro que Estado, né? Imposto de e renda. geralmente a pessoa não sabe disso, Primeiro que aí tem não vai direito procurar. O colega aqui ele vai ter uma grande, digamos assim, uma grande influência no direito tributário, porque ele é contador, ele é advogado, Sim. mas não é uma coisa palpitante para a sociedade. Inclusive, Não. na profissão nossa mesmo, É é raríssimo. raro você encontrar profissionais especialistas no ramo Tributarista tributário, demais. né? É tanto que um tributarista é a peso de ouro, viu? Pois é, porque é raro. Primeiro, comprar. Você imagina aqui, eu imagino aqui, um advogado tributarista que atua na área de ICMS. Sim, Porra, que é um inferno. Toda hora muda. muda. Toda hora o cara tem que estar ligado 24 horas nas mudanças. Aquilo ali, você vive daquilo ali. Esse rapaz não tem mais mulher, não tem mais filho, não tem mais amigo, não tem mais ninguém. Eu vou vendo isso aqui, lendo aqui Não, essas inclusive, mudanças. eu tenho pena dos contadores, viu? Porque é conta... também, sofre eu já vi os contadores reclamando Pois do é. Wagner. Wagner reclama muito, porque muda muito a. Então, A esse é legislação, um dos arbítrios que ocorre muito do poder público na remuneração dos servidores públicos, né? Que é essa aí, você atrasar salário, e quando atrasar, você ter que pagar. Outra hipótese também. E se, digamos que esses, no caso concreto que eu falei aqui, né? Você atrasou e o poder público resolveu aplicar juros daquele dinheiro que você recebeu atraso. Esses juros, seu valor era R$ 1.500, vezes 10 meses de atraso, foi para 15 mil. De repente, esse juro, você entrou na justiça, e além da justiça condenar o município a lhe pagar, condenou com juros de Sim. correção Correções. e atualização. Certo. Esses juros que houve a condenação, esse juro deve ser tributado? Não, né? Não deveria. Esses juros está sendo remuneratório ou indenizatório? Indenizatório. É verdade? Sim. Esse juro não pode ser tributado, porque esse juro não é remuneração, esse juro é Indenização. indenização. Tá certo? E aquilo que for de natureza indenizatória não, Não deve pode incidir, ser tributado. não deve incidir o imposto de renda. Tá? Porque aí não é a remuneração que está crescendo meu patrimônio. Não é renda. Não, Não, porque, não é. vamos lá, digamos você que é um investidor, esses R$ 1.500 que você recebesse todo mês, fatalmente você transformaria em 20. Eu lhe conheço, fatalmente você transformaria em 20. Esperamos que Né? sim. Em 10 meses, transformaria em 20. Como é que em 10 meses eu vou receber só 15, mas juro vai receber 16, se eu podia transformar dele em 20? Então não está havendo remuneração. Está havendo uma mera indenização daquele período ali. Do atraso. Em atraso, É né? verdade. Essa é a finalidade do imposto de Eita, renda. meus amigos, a coisa é pesada, viu? Eu vou fazer um pequeno espaçozinho para vocês tomarem um gole aí, porque o negócio é brabo mesmo. E É. lembrar aqui do pessoal que está dando apoio para a gente, fazendo a gente passar bem, né? O Grupo Triunfo, que está sempre com a gente aqui, dando apoio total. Olha aí, doutor Vandalberto aí, apoiando nós Muito também. chique. Temos aqui também o nosso parceiro de sempre, o Vigiativo, que é uma empresa de rastreamento da casa, né? Para proteger seu veículo. Inclusive, se você quiser botar rastreamento do seu veículo, fica à vontade, viu? Certo, obrigado. E temos também a Casa São Luís, né? São Luís Moda Grife, né? Que aqui há muito tempo está na cidade e eles É. vestem bem as pessoas aqui, juntamente com a outra empresa, né? Que é a Projetos, né? E o impacto, Impacto, aqui né? é a minha loja preferida. Gosta da Impacto, né? Só vírgula. Pois é, Quando todas eu diria juntinhas Impacto aí. tem a loja de Isabela? Não. A Impacto é aqui. A ela é preferida Aguinaldo, dela, é. a preferida sim, deles sim, é ir lá sim. comprar, viu? É porque, Gastar dinheiro. porque lá tem cama, mesa, decoração. Tá bom, Aí, que bom. Que pena que não deduz no imposto de renda essas coisas. Né? É. Aí fala muito não que o Leão já tá... Algum auditor da Receita estiver nos ouvindo, já está de olho. Mas é pouquinho, viu? Ainda bem que lá as coisinhas são baratinhas, Não, né? são, Nos são, precinhos os bons. bibelozinhos bem. Pois é, meus amigos. Aí me diga uma coisa. Só uma pergunta de intervenção. O que a gente tem que provocar aqui, acho que a gente tem que provocar, o imposto de renda é um leão muito voraz. Então a gente tem que tentar ao máximo levar. Como é que a gente pode levar as pessoas às formas de dedução Sim. e de isenção? Sim, Sei. isenção principalmente, né? Né? Isenção Ah, ainda com é melhor, certeza. né? Como é que eu posso ficar isento? Sim. Porque nós temos algumas hipóteses de isenção de imposto de renda, né? Nós temos aquelas hipóteses que o Neto já explicou, que você possa deduzir, apresentar determinados recibos, documentos, comprobatórios disso, aquilo outro, né? Para ter uma dedução, pagar menos ou ser restituído. Mas também nós temos as hipóteses de isenção, não é isso, Neto? É verdade. Você vai ser retido na fonte, mas você tem como... Nem vou ser retido. Nem precisa, Nem vai ser. vai ser. Nem vai ser. Você vai comprovar que você é isento, né? E aí, vamos lá.
por que a legislação dá esse benefício fiscal de isentar alguém de não pagar? Por que eu vou ser beneficiado de não pagar o imposto? Sim, Porque aí, sim. quando eu falo em isenção, é perda de recursos, né, para o Estado, né, para a União. Quando eu falo Estado, Sim. aí vamos entender aí É, Estado, União. município e União. Né? União. Então, quando a legislação fala, eu vou dar isenção a alguém, eu tenho que ter uma razão, não pode ser uma coisa pessoal, né? Tem que Sim, ser uma claro. pessoal, tem que ter uma finalidade. Então, no caso específico, por exemplo, dos servidores públicos, há hipótese, né, que o servidor não paga o imposto de renda, que ele é isento. E a legislação diz quais são as hipóteses. E o tratamento dado pelos tribunais superiores é que aquelas pessoas que a legislação diz que são isentas, aquele é número taxativo, só aqueles ali. Aquele não é um exemplo, não estou a dizer, pode esse e outros, não, só são aqueles. Só aquele ali. Então, se for tal... Então, a lei diz quem? aquele ali. Quem é que pode, no caso de servidores públicos, aliás, no geral, quem é que pode ser isento de imposto de renda? Quem? Portador de doenças graves, Grave moléstia. neoplasia maligna, Câncer. mal de Parkinson, AIDS, né? Porque o tratamento dessas coisas, geralmente, é... Não, o cidadão que é portador de doença grave, o dinheiro dele está limitado ao tratamento. ele não vai ter, ele não vai ser limitado ao produtivo, vamos dizer Tá. assim. Tanto é que a lei diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal entende o seguinte, que se você constatou que tem uma doença, tá? A isenção, não interessa se você constatou, porque no caso de servidor público, a isenção do imposto de renda para quem tem doença grave só contempla quem estiver aposentado. Ah, é? Por quê? Porque a legislação, no tratamento do direito tributário, os tribunais são muito rigorosos na literalidade da lei. O que é isso? Só aquilo ali. Eles não estendem. O texto da lei. É o texto da lei. O que é que a legislação do imposto de renda? Ela diz que são isentos de imposto de renda as aposentadorias, pensões e reformas de tais doenças. Certo? Então, quando ela diz são isentos de imposto de renda os servidores aposentados, reformados ou as pensões, ela quer dizer o quê? Que somente quem estiver aposentado, somente o trabalhador inativo é que tem direito à isenção de Quer imposto de dizer renda, que se um se trabalhador... for portador daquela doença. Quer dizer que se um trabalhador ativo for portador Pois daquela... é. Aí Não, ele se lasca mas na emenda? isso é muito injusto. Isso é muito injusto. A gente teve um caso lá, né, que o escritório acompanhou, uma das primeiros casos que eu acompanhei, e eu tentei mostrar ao tribunal, primeiramente ao juiz federal aqui, né, depois ao TRF5, depois ao STJ, que a doença, o gasto que eu tenho com a doença, a pessoa portadora de câncer, por exemplo, que é um dos casos da doença grave, dá direito à isenção. Tanto faz ela estar aposentada como não, o gasto é o mesmo. Sim, é O verdade. gasto é o mesmo. A doença não sabe quem está aposentado ou quem não está, não. Então, Né? o gasto é o mesmo. Sim, Qual a razão de o aposentado ter direito à isenção do imposto de renda e o ativo Não Não tem. ter. se o Se gasto é o mesmo? se é a mesma E a doença. finalidade é que para que o dinheiro que eu gasto com medicamento, eu aplique o dinheiro que eu gasto com imposto de renda, eu aplico no tratamento da doença. Então não há razão, né? Infelizmente, a gente foi até o STJ e perdemos. Só que, em decorrência dessa insistência, na verdade, que diz que as coisas não vêm de cima para baixo. Não são as leis que mudam os fatos sociais. São os fatos sociais que faz surgir a lei. Então, os fatos a gente está reclamando o quê? Ora, o servidor ativo que tem uma doença grave, ele tem o mesmo gasto do servidor inativo. E agora tramita no Congresso Nacional um projeto de lei estendendo também para os ativos. É uma questão até de razoabilidade. Agora, no âmbito dos tribunais, eles são taxativos. Só tem direito à isenção quem estiver aposentado. Agora, essa doença, não interessa se ela surgiu antes da aposentadoria ou depois, tá certo? Ou se você se tratou. Não interessa. Constatou que você é portador daquela doença, você vai ter direito à isenção enquanto você tiver... Então, no entendimento hoje, se eu passar para ser aposentado, eu estava doente na ativa, estou pagando imposto de renda. Aí passei a ser aposentado, Você fica isento. aí fica isento. No entendimento de hoje, né? Mas se... A lei, que esse projeto de lei seja aprovado no Congresso, para que estenda também para Mas, os ativos. mas aí vale, por exemplo, a pessoa, como diz o povo, foi encostada. Não, aí são as doenças que estão na lei. Aí é taxativo. Por isso que eu digo, Sim. não é um caso de mero exemplo, é um caso de taxação. Sim. Aquelas Tem que doenças ser ali, aquelas- você é portador de quê? Câncer, mal de Parkinson, AIDS, várias outras, cardiopatia grave, salvo engano, são 17 doenças, né, Neto, É isso. que a lei diz que são isentas. Então, se você tem aquela doença, constatou que tem, e outra coisa, o entendimento dos tribunais é que não precisa necessariamente ser um laudo médico de junta médica, não. O médico qualquer dando
é válido para o judiciário Sim, quando conceder a isenção. Apesar que hoje a administração pública, constatando, eles estão deferindo a isenção. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Até porque, especialmente doenças graves, como o caso de câncer, né? E outras mais, que a gente sabe que são doenças são bem doenças que complicadas. desgastam muito né, o ser humano. A situação de doença realmente é uma situação bem interessante de se discutir, porque a pessoa, quando está passando por uma situação dessa, qualquer coisa que venha ajudar no rendimento é importante, né? Até porque você já está abatido psicologicamente. Aquele dinheiro é um dinheiro seu por direito, porque você trabalhou a vida inteira. Muitas vezes essa doença foi oriunda da sua atividade, e aí o governo vai lá e leva um pedaço seu, principalmente no momento em que você continua trabalhando e doente, né? Exato. Que aí é a situação mais... As doenças ocupacionais, né, elas estão inseridas também na lei como doença que dá direito à isenção do imposto de renda. São as doenças que você adquire, seja aquele imposto, seja da atividade profissional, seja do trabalho. A legislação ela diz taxativamente que são casos de doenças ocupacionais, né, as chamadas doenças ocupacionais, que são isentas de imposto de renda. Né? Claro que não, por exemplo, que não está na lei, né, não está na lei de imposto de renda, mas vem numa lei de espaço, numa lei posterior, é a chamada cegueira monocular. Né? A pessoa que é cega de um olho tem a doença, a visão reduzida em um dos olhos. Então, que se chama de cegueira monocular, também é isento de imposto de renda. Coisa que muito pouco. Minha sobrinha, por exemplo, passou no concurso de atendimento da Caixa Econômica, mora em Campina Grande, ela não sabia, né? Ela tem. Inclusive, ela entrou no concurso da Caixa em decorrência da cegueira monocular, né? Entrou na fase que é considerada como deficiente, né? Então, também é isento do imposto de renda. Me diga uma coisa, nessas situações que você falou aí dos aposentados que são isentos de imposto de renda, toda vez tem que entrar com um processo ou o governo já reconhece isso? Tem que haver uma solicitação administrativa, porque o aposentado, no caso dos aposentados que são portadores de doença grave, não há necessidade de você estar renovando esporadicamente. Né? Até porque o caso da hipótese de neoplasia maligna, mesmo que há várias hipóteses de câncer que você se cura, né? Mas sim, mesmo na hipótese de cura, você continua com a isenção do imposto de renda. É porque a gente sabe que o câncer, você está sempre periodicamente submetendo a exames, né? Saber se novo retorno, tudo mais. Então não há necessidade. Conseguiu, fica permanentemente isento do imposto de renda. Permanentemente, né? Permanentemente. Nós temos um caso específico do servidor público, né? Que é o pessoal com mais de 65 anos. Né? Quem tem mais de 65 anos, ele tem um plus do imposto de renda. Exato. Né? Ele tem um tratamento diferenciado. Para não a isenção deles dobra, em vez de 1.903, só vai 3 mil e alguma coisa, dobra, mas para isso ele precisa ter mais de 65 anos de idade. Está atrelado diretamente à idade. Já o governo aumenta isso, viu? Beneficiário. Já o governo aumenta essa idade. Não é tributado em cima de tudo toda a aposentadoria que ele recebe durante o exercício. Né? É em cima de um percentual. Entendi. Entendeu? Mas um aí percentual é tributado, um percentual é tributado, ele não é isento, né? Está atrelado diretamente. Porque muita gente acha que é isento, mas não é isento. Não é isento. É uma parte da aposentadoria dele que é tributada. Então, ele tem um benefício, tem um plus aí. Porque hoje em dia, na verdade, estou dando tratamento aí, porque antes de 60 anos era a pessoa, acho que há 30, 40, 50 anos, a pessoa com 60 anos era a pessoa já idosa, né? Eu falei isso. Idosa, né? Hoje não. Né? Rapaz, eu tenho uns colegas de uma pessoa, que eu mando um abraço, né? Os caras com 66 anos, pô, são atletas, pô, o cara corre 12 quilômetros todo dia. Sim. Aqui a gente tem 12 quilômetros. Tem mesmo. Né? Tem. Então, são atletas, são joviais, anda de tênis, né? Eu acho que o filho dele tem vergonha, o pai está mais sarado do que eu, né? Então, são pessoas. Então, hoje, 60 anos, você é uma pessoa. Por isso que eu estou dizendo que já o governo vai aumentar essa idade. Porque a expectativa de vida está, né? Isso, aumentando. Estamos criando situações aí que a expectativa de hoje, nós estamos aí com quase 80 anos, a expectativa de vida. Então, tem que haver algumas adequações, né? É verdade. Neto, hoje com essa onda de digitalização de tudo é pela internet, né? A gente vê aí, pelo menos no segmento que eu atuo também, né, na área de investimento, muita gente nova, aquela história de day trade, swing trade, aí o camarada pega, eu acho engraçado, o camarada pega R$1.000, né, vou para a bolsa, aí vai fazer day trade lá, aí ganha 100 um dia, ganha 50 no outro. O camarada nem sequer sabe, esquece, né? Inclusive, quando recebe a nota de corretagem lá, aí tem lá, sabe?
1% que já é retido, na né? fonte, né? Que já é uma sinalização ali para o Dizer que governo tem que saber pagar, que você está fazendo, né? Aí eu te verdade. pergunto só fazer, assim, Neto, responder isso aí. Assim que eu comecei a pagar imposto de renda, né? Que eu comecei a pagar tarde, né? Rapaz, eu tenho uma raiva tão grande do contador. Coitado. Todo mundo tem. Eu disse, esse cara quer me roubar, pô. Esse cara não encontra uma brecha, pô. Como é que eu vou pagar tanto? Pelo Você amor de pagava Deus, pouco, né? Que era pouco, vai pagar pouco. Mas o cara não queria pagar de jeito nenhum, né? Eu disse, pô, esse cara não tem um mecanismo, não tem um meio, né? Só que o contador muito sério, não. Eu vou encontrar brecha Pois pra é. depois me lascar ele, não vou. É. Né? Mas um ódio mortal do contador, porque ele não encontrava uma alternativa de eu não pagava. Inclusive, um cliente ficou chateado comigo, porque eu vou ter que pagar tudo isso, eu já teve retido na fonte tanto, eu ainda vou pagar isso. Felizmente, meu amigo, eu não tenho o que fazer, né? É só o portador da Eu posso notícia. só E tratar as e informações. a gente deve dar graça ao contador, viu? Porque Sim, é verdade. ele que nos livra dos problemas maiores. Porque a Sim. Receita depois não quer saber, não. Vem lá com multa aí, estratosférica É aí. verdade. Vai tomar seu É patrimônio. importante Né? estar atento. Também até a situação que você iniciou também. Pois é. importante Aí, estar assim, atento. inclusive eu passei por uma situação similar, né? Logo em 2017, 2018, quando eu comecei a fazer algumas compras e venda de ações, comecei também a fazer algumas operações Na na bolsa, né? E 2018 foi um ano que deu um resultado muito bom para mim e eu não liguei em olhar nada de imposto de renda, meu amigo. Nada. Quer nem saber nada. de imposto de renda, eu quero eu Pô, curtir o que eu ganhei. Exatamente. Quando foi por volta de 2019, finalzinho de 2020, que eu comecei a olhar o negócio, já estava com um MOI de dinheiro para pagar lá, meu amigo. Seu CPF estava suspenso? Não chegou a ainda suspender, não, né? porque como eu também sou pessoa jurídica, né? Então não chegou nesse ponto. Esse ponto. Eu já fazia imposto de renda pela empresa, né? Sei. Só que não fazia, a pessoa Só física não declarava nada do que eu estava fazendo nas operações lá, né? E eu não cheguei a ter nenhuma notificação. Eu descobri estudando no ano seguinte que eu tinha que estar todo mês fazendo Então, uma mês DAF, seguinte, né? exato. E pagando sobre o rendimento que eu rendimento tive, diário né? da venda, Naquele mês lá, né? E aí, assim, a gente sabe hoje que tem muita gente que abre uma conta numa corretora, né? Tá lá na bolsa e tá fazendo aquelas operaçãozinhas, às vezes o camarada só ganhou R$100 no mês. E quando é com um ano ou um ano e meio depois, ele está Já com o tá. CPF cancelado. Por que foi que cancelou o CPF do rapaz? Veja só, precisa primeiro fazer uma distinção, né? Você, como opera em bolsa, sabe que existe duas operações. Day trade, que é a compra e venda diária, né? Então, se você comprou e vendeu naquele dia aquele seu lucro que você teve, você tem que pagar imposto. A Receita Federal ela vai dar uma sinalização, né? Vamos lá, você teve R$100, ela lá desconta 50 centavos para dizer, ei, tu vai ter que declarar imposto de renda. Até para ela mesmo, como, né, estar atenta a saber que aquela pessoa teve rendimento de investimento, né? Então, assim, existe o day trade, que é a compra e venda diária, e o swing trade, né? Também que já são investimentos já a longo prazo. Sim. Que também tem as suas isenções, os seus limites de tributação, né? Até R$5.000 você precisa informar a Receita, mas que não é tributado. Mas a situação do day trade, você precisa estar atento, porque pode acontecer o que aconteceu com você ter problemas futuramente. E você sabe que juros da Receita Federal, além do leão bater a mão, os juros e as multas são estratosféricas. E né? aquele diferencial de ter que pagar a DAF todo mês. Todo né? mês. Assim, até o mês subsequente. Né? Subsequente, ou É o seja, último dia do mês subsequente. Estamos em março. Houve movimentação hoje. Você tem que pagar. Existe uma variação até do percentual. O day trade é 20% em cima do lucro. Né? O day trade é. Isso. E as outras O operações swing é comuns são 15, 15, né? É. Então, assim, você tem que pagar em cima até dia 30 de abril, você tem que pagar o imposto referente ao mês de março. Mês de março. Então, você precisa estar atento. Evidentemente que é um crescimento muito grande, né, dessas operações, mas as pessoas ainda não estão atentas. Não estão. Talvez a oportunidade agora, pelo menos. Inclusive para quem nunca pagou, né? Exato, Quem nunca exatamente. pagou, né? Teve um exemplo. Eu tive um exemplo de pessoa que me ligou. Se meu CPF tá bloqueado. CPF tá O que bloqueado. eu faço? Aí eu disse, O rapaz que tá ali na técnica, né? Aí disse, meu CPF tá bloqueado, o que é que eu faço? Não, vamos estudar o caso e ver o que é que tá acontecendo. Mas graças a Deus a gente resolveu. Mas assim, é preciso não deixar acontecer isso, né? Porque a multa é muito grande. Às vezes você tem um retorno de R$100, mas quando você vai ver, o que você pagou de multa e juros não compensa com o seu lucro, né? Perdeu tudo. E se não der lucro?
Também dá Aí o que acontece? O lucro, o prejuízo, Não, se não né? der prejuízo, O por prejuízo exemplo. ele pode ser abatido no mês Não, subsequente. certo, mas se o camarada... Você não paga imposto. Você não vai pagar Se imposto tiver sobre prejuízo, prejuízo, não. prejuízo não. Esse seu prejuízo ele vai ser inserido no vai próximo... precisar declarar... ao- Precisa, é importante. Quer dizer, precisa o camarada declarar. não ganhou nada, não vai pagar imposto, mas tem que declarar Tem naquele sim. ano que ele fez Tem uma que operação declarar na que bolsa, ele seja ela qual for. O sistema ele faz a divisão por mês, né? Em janeiro e fevereiro. Então, no mês de janeiro você teve um lucro, você vai, coloca o lucro que você teve, o que foi descontado de imposto de renda, se você pagou, ótimo, tá, beleza. E ele vai fazer o confronto e possivelmente vai lhe restituir ou não. No mês que você teve prejuízo, você vai ter que informar também, ó, tive um prejuízo lá de R$150. Você vai lá, coloca negativo, 150, e aquele prejuízo ele vai ser usado como abatimento no mês subsequente. Se no mês de maio você teve um lucro de R$500, aquele prejuízo de 150 vai ser abatido. Vai ser então, abatido. o imposto vai ser calculado só em cima de 350. Então, assim, é importante levantar a hipótese que imposto de renda nem sempre você faz quando tem renda, né? No caso da Bolsa de Valores, que a gente sabe que tem muita gente que entra para perder, perde. Para o day trade, principalmente, existe uma estatística que diz assim, que 97% das pessoas que fazem day trade perde. Então, o camarada entra e perde aquele dinheiro dele, aí passa 6 meses fora, aí entra de novo com mais outro dinheiro, aí perde de novo. Perde de novo, exatamente. Então, esse povo nunca teve renda, não é? Nunca teve renda, né? Mas tem que declarar o imposto de renda. Sim, é porque na realidade não entra nem como uma renda específica de recebimento, entra como um direito, né? Que vem bens e direitos. Entra nessa classificação aí, não como renda, mas bens e direitos. É um direito seu, né? Entendi. Não deixa- A questão do imposto de renda, eu acho que às vezes, com o tempo você vai entendendo. Hoje eu confesso que eu passei até a admirar os contadores. Né? Passei até a admirar. No início eu tinha raiva, né? Agora eu passei a admirar. Porque ele termina me salvando, né? Me salvando de problema. Porque, você olha, a gente é acostumado, às vezes, a não pagar o IPTU. Né? Sim. O cara não paga o IPTU e a prefeitura vai lá e não toma tua casa, né? Aqui, pelo menos aqui em Alagoas não. Em João Pessoa, a gente chegava, a gente executava e tomava, né? Em Alagoas não. Daí termina prescrevendo, porque depois de 5 anos, ou decai ou prescreve, termina você não pagando. E isso termina alimentando também um incentivo à sonegação. Então, você, quando fala imposto de renda, você termina odiando o imposto de Sim, renda. claro. Mas, no fundo, o imposto de renda é uma espécie de você ter, digamos assim, registrado a evolução do seu patrimônio. Do patrimonial. Né? Porque, de repente, o cara, olha, você, de repente, aparece com um estouro aí, acaba numa Porsche aí de R$1 milhão, ou numa fazenda cheia com 500 cabeças de gado, sem ter nada. Como Peraí, é meu isso, amigo, né? conseguiu De onde veio? como? Como é isso? Não, mas se conseguiu, se tu na Mega Sena, beleza, então você Mas de pagou toda aí, né? forma, a Mega Sena já está Sim, retida na fonte. Né? Retido na Houve fonte, já. desconto, houve Eles desconto. retêm na fonte já, só- né? Mas o cara disse, não, peraí, esse cara tem todo rebola aí com meio mundo de bens, aparece com outro, mas não tem nada declarado. Paga as contas de imposto de renda, paguei nada. Como? Sim, como? É um perigo, meu amigo. É. Porque se você não tem um aporte, se você não tem uma evolução patrimonial, é sonegação. É verdade. E quem vai nos alertar isso é o contador, é o profissional da contabilidade. Olha, Sim, é você verdade. precisa ter... É como se fosse um prédio. Mas sempre tem um Para jeito, você né? ter o prédio, tem que ter uma estrutura embaixo. Não é Sim, verdade? exato. Tem Verdade. que ter uma estrutura bem sólida, né? Então, para você ter o patrimônio, você tem que ter uma gradação, uma evolução patrimonial. Sob pena, mas depois você está enrolado aí, respondendo, né, por sonegação Sonegação. e tudo mais, né? E até se você não comprovar a licitude do seu patrimônio. Né? Aqui e acolá a gente vê uma pessoa Sim, conhecida, sim. artista fulano de tal. Sim, vez tá quando o acusado de judiciário diz, sonegar, fulano, comprove como conseguiu isso. Agora a gente pegou uma ação lá que a juiz disse, olha, diga a fulano que comprove a capacidade de fazer isso. Eu tenho que ter meu patrimônio, tem que ter imposto de renda. Ou dizer, não, foi um dinheiro que eu ganhei ontem. Aí tudo bem. Sim. Mas se não, Para tudo serve, por exemplo, a declaração de imposto de renda, você, para comprar um bem, um veículo, alguma coisa, a declaração de imposto de renda vai lhe subsidiar que você tem renda suficiente para Correto. entrar naquele, Sim, né, ela naquele pode servir financiamento, como né, como uma comprovação. exatamente. comprovação de renda. Então, assim, é basicamente isso aí. A declaração de imposto de renda ela serve para mostrar o seu patrimônio, evidenciar o seu patrimônio. Sim. Mas Então você quer dizer tem que se a gente pagar muito imposto de renda, a gente tem que ficar contente, né? Porque é sinal de que o patrimônio está grande. eu brinco até com os professores que vai nos ouvir, né? É. Todo mundo enchendo esse ano, houve um aumento aí de Sim, deve tá todo 33,24%, mundo né? chegando, presidente. Aí todo mundo passou a pagar imposto de renda, mesmo com a dedução e passaram a pagar, né? É. Aí eu penso uma ligar, choradeira, pessoal, olha, eu queria que a senhora pagasse 50 mil de imposto de renda todo mês. Sim, eu disse. sim. É. O senhor é doido? Eu disse, não, eu queria que a senhora pagasse 50 mil todo mês.
Como é que pode, doutor? Olha, se a senhora paga 50 mil todo mês, não presumo que tá eu tô ganhando uns 300 aí, né? Os 300 Tá ganhando uns 300 mil, então. Exatamente. Ficaria contentíssimo. Aliás, talvez nem tivesse, talvez só não fosse minha cliente, né? Sim, claro, ainda tem isso, também. né? Esse salário, né? Mas aí, sim, se eu estou pagando muito, é porque eu estou ganhando mais. O Né? imposto de renda é justamente isso. Paga mais quem ganha mais. Esse é o dilema do imposto de renda. Mas aí tem uma polêmica muito grande aqui no Brasil, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que eu já ouvi muito isso, que fica aquela coisa, quem ganha milhões paga pouco imposto de renda. Eu não entendo. O Vandoberto tem mais autonomia para falar O sobre imposto, isso. olha, o imposto sobre grande fortuna, eu acho que talvez o Congresso não vá discutir isso aí, não. Não da forma que está hoje na Constituição. É porque a gente sabe qual é a estrutura hoje do Congresso Nacional, né? Quem está no Congresso Nacional hoje é quem tem poder econômico, na verdade. Sim, claro. Então, talvez Hoje esse assunto sempre. vai discutir As nunca. fortunas estão lá. Os Pode 10 ser milhões. até que eles, na reforma tributária, venham a discutir isso, dando uma nova roupagem aí, tá certo? Para não tributar. O que vai ser discutido na reforma tributária, eu acredito que vai passar, o governo já está dizendo isso aí, é a tributação das PJ, né? Que hoje a gente sabe que, na verdade, né? Aí né, tem mais autoridade do que dizer isso aí, para dizer isso, a tributação das pessoas jurídicas, em alguns casos, realmente há um grande questionamento, tá certo? Que é do lucro e dividendos. Isso aí eu acredito que vai modificar agora com a reforma tributária. Né? O que é o lucro e dividendo? Você tem uma pessoa jurídica, e aí você é tributado em X%, tudo que você tirar ali, você não vai ser mais tributado, porque já foi tributado na PJ, na pessoa jurídica. Né? Dupla tributação. Eu acho que eles vão agora querer mexer nisso aí para tributar também lucros e dividendos. Porque hoje a grande reclamação, né, de alguns setores da Receita, que é esse benefício do chamado do lucro e dividendo, que a tributação para eles ainda é pequena. Você se refere ao fato do dinheiro que está entrando na minha conta Como pessoal empresário, vir da empresa. Exatamente. Então, porque É isso? você tem uma PJ. Tem. Então você não tem lucros e dividendos da Tem, PJ? tem, Então exato. você foi tributado na PJ, na pessoa Sim, jurídica. já. Qual foi a tributação lá? 3, 4, 5, 6? Claro que não é essa tabela aí de imposto de renda de pessoa Não, física, né? exato. Então, digamos, 3,5%, digamos, ser tributado lá. Aham. Tá? E aí, o dinheiro que você tirar da PJ, ele já não vai mais ser tributado. Ah, Certo? entendi. Falei há pouco tempo quando eu saí daqui, eu estou passando por um problemazinho, que a gente está na iminência de sair do Simples, mas à medida que você vai aumentando, você vai sendo, a sua carga tributária é maior. Exato. Sim, Né? é. Esse mês a gente chegou a quase 20%, ou 20 e pouco, eu cheguei a quase 20%. Mas não é essa a regra. Né? Não é essa a regra. Então, agora na reforma tributária, a grande discussão é a tributação do chamado lucro e dividendo, que é o produto que você tira da pessoa jurídica, que aí você vai fazer o que bem entender e não será mais tributado, que já foi na pessoa jurídica, tá certo? Quando você estava falando há pouco tempo, um dinheiro que eu recebi ontem, eu me lembrei de uma situação de um senhor que tem um patrimônio e ele morava sozinho na rua que a gente mora e ele morreu, ele não sabe o que como é que você faz? É herança. O Testamento. O testamento, sim, exato. Ele não sabe o que é testamento, não sabe o que é nada. Deixou. Certo? E aí... Estado. Vai para o Estado, né? Vai para tudo. Estado. O testamento é um mecanismo para que você deixe para alguém. Porque muita gente, vamos fugindo um pouquinho do direito tributário para o direito de família, né? O que é um testamento? É uma declaração de última vontade. Sim. Que eu transfiro o meu patrimônio para alguém que não está na escala sucessória, não é um filho, não é uma mãe, não é um pai, não é um irmão, mas que eu tenho um apego para aquela pessoa, tenho um preço, tenho um carinho, Sim. quero retribuir com aquilo ali. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, que aqui a gente não tem essa cultura de testamento que deveria ter. Pois é. Porque depois que a pessoa morre, todo mundo se engalfinhando. Depois que você morre, lascou-se, né? Com todo respeito. Isso é coisa, né? É coisa. Você não manda mais nada e está morto, né? Tudo que você fez é revogado. Então você tem que fazer em vida. E tem mais, em vida e sã. Porque depois que não for Sim, que ainda tem vem um parente lá, interdita você, toma curatela, pronto, você não vai mais. Tem que ser sã. Em consciência, ao ponto de poder realmente fazer aquilo ali, né? O testamento. Né? Porque o testamento é a declaração de última vontade. Olha, eu tenho 2 casas, mas uma eu quero deixar para aquela pessoa que cuidou de mim. Isso. E essa pessoa necessariamente não precisa ser um filho, não precisa ser um parente na linha sucessória, né? Mas pode ser qualquer um. Evidentemente que a lei diz que eu só posso testar 50% do meu Pois patrimônio, né? aí vem a minha dúvida, vamos lá. De repente alguém chegou para mim e deixou 20 milhões de reais, tá? 20 milhões de reais está lá na minha conta. Eu começo a gastar todo mês dinheiro do testamento. Onde é que entra esse tal do imposto de renda aí? Não, e você vai... Se alguém deixa um testamento para você, você vai ter que fazer um inventário, né? Você vai ter que fazer um inventário.
apresentar o testamento para que o juiz transfira aquele patrimônio para você. Certo? E ao transferir o patrimônio, você vai ser tributado. Nos 20 milhões. Você vai tributado. Em cima da fortuna total do que você já. está recebendo. Pronto. Tá certo? A partir dali, eu tô... Eu tô fora da malha do leão. Posso gastar o dinheiro à vontade. Tributou, Já compra o pronto. carro, pagou, vende carro, aí você pode rasgar. Ingressou Tá seu certo? patrimônio. aí Agora, já- antes, primeiro o governo. Até porque, primeiro tá o quê? Tá a tributação. Até porque, olha só, vamos lá, falando a questão da tributação, se a gente não recolher o imposto, como é que o Estado vai viver? Roubar. Quer dizer, manter Como a é que o Estado máquina, vai né? existir? Manter a máquina. Não, Na verdade- sem imposto o Estado não existe, né? Eu estava olhando aqui, a Lagoa Grande, agora em dezembro do ano passado, porque, na verdade, os municípios pequenos eles não vivem de carga tributária, né? Pequena, né? A Lagoa Grande, por exemplo, qual é a arrecadação tributária aqui do IPTU? é Pequeníssimo. muito pequeno. No ISS? Pequeníssimo, né? Eu não É uma cidade não conheço pequena. tanto, mas eu estava olhando aqui, a Lagoa Grande recebeu, em dezembro do ano passado, 6 milhões de reais. Isso incluindo repasses comissionais, né? Uhum. Governo federal, os repasses do Estado e a arrecadação do município. Então, é muito pouco, É pouco. para uma você, cidade. a responsabilidade tem o poder público. Sim. Né? É evidente alguém dizer assim, olha, é pouco, mas quem administra bem sabe, claro, evidentemente, tem o gestor péssimo, né? O gestor que não sabe gerir, não tem noção de gestão e vão para o serviço público. Eu acho que a minha opinião pessoal é que você só pode gerir um poder público, Ailton, quando você tiver, no mínimo, noção de administração, de gestão. Você não consegue gerar seu patrimônio, Pois vai é. conseguir gerar o patrimônio. Olha, dele. acho que o maior exemplo de que você vai ser um péssimo gestor na administração pública é quando você é um péssimo gestor na vida privada. Se você é péssimo na vida privada, se você não consegue Gerir gerir a sua própria aquilo que é vida. seu, que não depende de licitação, que não depende de Você autorização. tem livre autonomia, né? Você tem liberdade de fazer, Rapaz, negociar, o que é. bem entender. Ali- Imagina o serviço público você é travado, que você é burocratizado. Rapaz, eu nem queria falar sobre isso aqui, mas a gente já teve um deputado Imagina. chamado Tiririca, né? Pronto. Porque os deputados servem para quê? Né? Para fazer as leis do país, né? Pois é. Né? E estavam cogitando a possibilidade do mendigo agora ser deputado também. E eu não duvido que não seja. Também Para não. já elegeu o mico, já elegeu o macaco Tião, lembra? Votaram no macaco Tião na época, né? Então, meu Então, e amigo, como a nossa democracia é uma zebra. democracia representativa, né? Nós estamos lá através do nosso representante, através do mandato que nós damos ao nosso representante, a gente vai ter que submeter ao Não, que for feito lá. eu acho assim, sabe, Né? que educação passa a ser importante nesse país Sim. quando um gestor for obrigatório ter curso superior. Aí eu digo, Deveria ter então- pelo menos direito e administração, Assim, viu? né, tanto o gestor, mas também o poder Os legislativo. parlamentares, Né? com Exatamente. Sim, o certeza. legislativo Que é- também, sim. Você, como gestor, você não governa sem o legislativo Pois é. que vai trabalhar e vai Aí essa criar história as de que leis, a né? educação é Isso. importante, como é que a educação é importante? Se quem está gerindo o Estado, quem está fazendo as leis, não existe a mínima exigência de um curso superior. Não existe. É você ver vereadores semi-analfabetos, né? Só sabe assinar o nome. São né? Pois fácil é. mais ser manipulado, né? Eu, É. eu não diria tanto assim nessa mesma acaba ter um curso superior, até porque tem muita gente aí com curso médico que tem né, Sim. muita habilidade e muito conhecimento, né? Mas eu digo assim, você não pode ir para o serviço público, você não pode gerir a administração pública se você tem uma noção mínima. É Você verdade. tem condições. E principalmente se você, na vida privada, você for um desastrado. Porque é o que Neto disse aqui. Se você é ruim na sua vida privada, que você não se submete a nada dos regramentos da administração pública, imagine lá que você está travado a tudo. Você tem que submeter a Tem que ter tudo. autorização legislativa, seguir normas, Pois é. lei de responsabilidade fiscal e muitas outras Tudo. legislações. Você tem que estar submetido, você tem que ter um conhecimento que- mínimo. é, Só tem pena que você ser uma pensar. marionete na mão de quem conhece isso Sim, aí. ainda tem isso, né? Né? Vai ser uma marionete. Né? Gerir os recursos aí, né? Pois é, Não então vai- voltando aqui. Sem arrecadação, não tem como o Estado existir. Sim. Termina o Estado, essa ganância, essa gana toda aí de arrecadar, termina ele sendo agressor demais, termina ele Sim. violando muito as normas. É. Mas sem os tributos, sem arrecadação tributária, não tem como agir. Por isso que eu vejo que a sonegação é um dos piores. A sonegação eu vejo que ela é muito pior Mais do que a nociva. corrupção. Porque a corrupção é uma célula focada em determinado canto. A sonegação ela é geral. Ela ataca tudo. É como se fosse digamos, uma ramificação da doença no seu corpo. E, inclusive, é bom deixar claro que, como a gente está falando aqui de imposto de renda, eu creio que 99% de sonegação de imposto de renda é por desconhecimento. Principalmente da pessoa Sim, física. Né? nós não existe planejamento tributário na sociedade. Não existe
essa consciência, não há esse esclarecimento. As pessoas acham que pode viver a Navantu. Não. Tem que ter um planejamento, como ele falou, tem que ter um regramento do cidadão para saber, tanto não só de ter o compromisso de contribuir, como também de fiscalizar. Mas eu acho que a grande deficiência da arrecadação é justamente nesse sentido. É você estar pagando e você não está vendo um retorno efetivo daquilo. É que eu ia dizer, do ponto de vista como cidadão, eu acho que a sonegação é muito grande, ou as pessoas sonegam, porque você não vê o retorno aparecendo. Você tem a sensação de que você só está dando. Então, de certa forma, estamos. Comendo seu dinheiro, né? Está pagando, está administrando de forma errada. Isso. Né? Porque você chega num lugar, e isso eu estou falando geral, né? Brasil como um todo, você chega num hospital, não tem um médico, você chega no hospital, não tem um medicamento. A escola, quem tem um poder aquisitivo melhor, vai para a escola particular porque acha que a pública não supre. Porque existem escolas públicas que são boas, claro. É plenamente possível, o doutor Vanderberto falou aqui, você administrar com escassez de recursos. Sim. É possível. O quê? Evitando contratações desnecessárias. Porque a gente sabe que pega municípios aí, tem muitas contratações. Sim. E a receita é pequena, o povo já não gosta de contribuir porque está vendo esse tipo de situação, é emprego político. Então, assim, isso faz com que a máquina ela não consiga arrecadar. Mas por quê? Porque por trás tem uma má gerência de recursos. Os recursos às vezes é escasso, mas se for aplicado realmente dentro da sua legalidade ou da forma como se deve, eu acredito que... Guardar as devidas proporções, é como aquele camarada que ganha R$2.000 e o outro ganha 10. O cara ganha 10, vive devendo, manda emprestado todo dia. E ganha 2, consegue equilibrar as contas. O mês todo dentro de um padrão de normalidade. Né? Também há no serviço público. Exatamente. Há o gestor que consegue os recursos se enquadrar e dar uma resposta ativa à sociedade, e aquele louco que não consegue fazer nada. Falando em arrecadação, né, em destinação de recursos, existe uma destinação específica para o imposto de renda? Não, o imposto de renda, né, ele me parece, ele se enquadra no conceito de imposto, e o imposto ele não está vinculado, né, porque nós temos as chamadas vinculações, né, apesar que é vedada a vinculação de impostos, tá certo? Então, no imposto de renda, ele enquadra no conceito aliás, é uma espécie de tributo que está no conceito geral para a administração. Não há uma vinculação. O que ele está querendo dizer, por exemplo, o Fundo de Participação do Município, a sua base principal é o imposto de renda e o IPI. Né? Entendi. Então, assim, os recursos que os municípios recebem de fundo de participação dos municípios, fundo de participação do Estado, basicamente não, é a composição do imposto de renda e do IPI. O que o doutor Vanderberto está dizendo é que aquele recurso do fundo de participação não é obrigado você gastar com aquilo. Então, não tem essa vinculação. Né? O conhecido FPM, né? Isso, o conhecido FPM. Então, a base do FPM, da receita do FPM, é o imposto de renda e o IPI. Porque nos últimos anos, a gente está vendo muita vinculação, assim, muita criação de determinadas... fundos com vinculação. Né? Vou dar um exemplo aqui. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação. Né? Educação básica. Que é verba carimbada. A gente chama de verba carimbada, verba vinculada. Então, o Fundeb é o quê? É a formação de um fundo. É como você pegasse tirasse um pedaço daqui do ICMS, um pedaço daqui do IPI, um pedaço daqui do FPM, e eu coloco no fundo. Então, aquele fundo ali, sim, aquele ali é vinculado. Eu só posso aplicar naquilo ali. Educação, ele não está no conceito geral de aplicação, né, em tudo que eu pretendo. Não, eu não posso comprar carro, a não ser o carro para educação. Eu não posso fazer calçamento. Não. Aquilo está vinculado na aplicação exclusiva da educação. Existe uma ação específica para aquele recurso. Né? É isso que... Já o imposto de renda não, o imposto de renda é livre. Apesar de você, na própria legislação, ter aquela obrigatoriedade de gastar 15% com saúde e 25% com a manutenção da educação, aqui a dedução do Fundeb já entra nos 25%, né? Quer dizer, aí o município só entraria com 5%. Mas existe essa liberdade de você usar o a União usa como ao seu bel seguindo prazer. essas duas regras, né? Mas volto no assunto aqui, ó, acho que aquele tema que a gente da indignação da sociedade em relação a pagar tributo, de fato, a reclamação maior é de que as pessoas não veem o retorno, não vê transparência, não vê... porque se você vê onde está sendo aplicado seu dinheiro, você vai ter a vontade, você está vendo o retorno. Eu costumo dizer que quando a sociedade vê que o seu dinheiro está sendo investido, ela não reclama, ela paga naturalmente. É verdade. Porque ela vê que a ação está sendo aplicada. Agora, essa figura do país, da falta de transparência na gestão, isso ocorre não só no poder público, mas em quase tudo. Você vai para um sindicato, tem essa falta de transparência, vai para uma associação, vai para o síndico, tem no seu prédio.
É. A gente- Mas, eu estava hoje tentando no Estava Tribunal, lembrando disso. eu estava tentando hoje no Tribunal de Contas olhar as informações sobre. Não tem, de 2002 não tem nada no Sagres, nem no portal da transparência. De agora, 2000. De 22 eu não vi. 2022? Eu não vi nada. A gente Não tá vi. em março estenderam, já, né? Estenderam o prazo de envio do E foi? balancete. Aí Foi, isso né? que tá- Por isso. foi, Não sim. contei nada. Eu só vi de dezembro para trás, né? Dezembro para trás tem. Mas para cá eu não vi. Quer dizer, nós estamos em março, na verdade, né? Eu não sei o que foi gasto. A Janeiro, transparência fevereiro. deveria ser. Mas ele estava falando o seguinte, a transparência do portal, Sim, sim, do não, Sagres, sim, né, sim, tribunal. sim, sim. Mas eu acredito que se você for para o portal da transparência do município, aí as informações... Aí eu fui. Fosse também? Fui e não tem. Quando você clica, você corre de Ailton, aposto. Quer ver? Quando você abre, o negócio cheio de aquelas coisinhas aqui, É. não tem a informação. Tem um bocado de dizeres, de Não, emojis. Tal. Deve ser a equipe que cuida lá. Não, com certeza não tem nada a ver comigo, não. Não tem nada a vinculação com a prefeitura. Não, Né? tem Isso é coisa de quem é da área de informática. Eu Quer dizer, a pensei. informação que eu queria, eu não vi, não consegui ver. Né? O que eu queria saber, por exemplo, tem lá arrecadação de R$213 mil de tributos. Eu queria saber como foi, quanto foi de IPTU, Detalhado, quanto né? foi de imposto de renda. O detalhamento, não tem o detalhamento, tá certo? Tem só o Isso montante é lá, de, tá? de João Pessoa? Não, daqui Do município. do Tá município. falando aqui Ah, do... Porque a gente falar sobre Portal da empreendedorismo, Transparência. não, pô, como é errado? Porque quando o tema nosso aqui é empreendedorismo, a gente vê a Lago Grande com uma certa dificuldade de empreendedorismo. Sim. E aqui fugindo um pouco do É. contador, do É. advogado, né? Do ponto de vista do empreendedorismo aqui, você é um empreendedor. Você tem uma empresa aqui, você recolhe tributos, você emprega as pessoas, tabela, tá? Eu inventei botar um escritório aqui, tem outra coisa, mas a gente sabe que não é fácil do ponto de vista de empreender aqui em Alagoa Grande. Nem Primeiro. aqui, nem nesse país, né? De uma forma geral. Pois né? é, não foi. Agora aqui é pior, por quê? O bolo, eu costumo dizer, Neto, que o bolo financeiro daqui, ele está muito restrito ao poder público, seja Estado, seja município. Do ponto de vista de circulante fora desses dois setores, é muito pequeno. É. Então, o bolo financeiro aqui a ser distribuído é pouco demais. É, você Então, quer se dizer você vai empreender aqui, em primeiro lugar, você vai ter o problema da carga tributária, É. que é natural, Aham, né? isso. Que é um dos grandes problemas. Segundo, será que eu vou realmente conseguir avançar? Porque não existe indústria na nossa cidade, a verdade é essa. Não né? tem. existe Então, indústria vou de avançar. Então, há um risco muito grande de você começar a fechar amanhã. Porque É. o meu mercado, o meu nicho, o meu mercado consumidor vai ter suficiente. Né? E não adianta você, por exemplo, você pegar, vou ali, vou abrir um supermercado e concorrer com o nosso amigo aqui do Triunfo, que está patrocinando nosso programa, né? peso. Isso. Eu vou apenas comer uma fatia do bolo. Exato. Não é verdade? É. Eu vou botar um Exatamente. posto de gás e vou concorrer com o nosso colega ali. É. Eu vou apenas comer mais uma fatia do Vai bolo. vai dividir. Vou dividir. É. Esse bolo, na minha visão, eu preciso que esse bolo ele aumente. Isso. Porque na medida que eu venho para cá botar mais um empreendimento, É trazer investimento de fora, na verdade. Que eu vou Trazer fazer- que eu gente vou- que Exatamente. gere mais renda dentro da na hora da que eu vou cidade. fazer um empreendimento aqui, que eu vou apenas comer a fatia do bolo e eu não tenho um mercado consumidor, não estou somando. A probabilidade de o meu empreendimento lá na frente falir é grande. Não dá sequência, é enorme. Então, dá um exemplo por aqui, a Pandeiros Hall, né? Pandeiros Hall é uma casa, não sei se o Neto conhece, uma casa que nós... A casa de a show. casa de Casa de show show. que nós- Que ele fundou aí. Abriu. nós colo- Ele E abriu o Pandeiros começou Hall uns meses antes da pandemia. E antes de abrir. Pois é, mal começou, veio a pandemia. Foi. Então, se eu dependesse da Pandeiros Hall, eu tinha fechado. Tinha. Porque está fechada. Tá fechada. é. Só despesa, energia, limpeza, É. só gasto, tá certo? Então, teria fechado, totalmente teria fechado. E fazer tá festa certo? pro povo liso agora. Não, aí piorou, né? Aí é outro problema, tá? Então, mas quando os primeiros eventos que nós fizemos na Pandeiros Hall, só para você entender, Neto, os primeiros eventos que nós fizemos, né, eu aluguei, na verdade eu não faço, na minha praia, a gente alugou a casa de show, nós lembramos que nós tivemos aqui em um dos eventos 1.900 pessoas de fora. De fora, De né? fora. De fora. Isso aí traz agrega, né? Porque Agrega, vai sim. consumir o produto interno, né? Com Isso. certeza, Isso 1.900 vai pessoas de trazer, fora, né? todas as pousadas foram lotadas, né? A senhora que vendia o cachorro quente foi lá vender lá na frente, a senhora que vendia o churrasquinho foi vender lá na frente, tá certo? Deu uma movimentação, os restaurantes, deu um plus na cidade. Tá entendendo? Então, porque veio trouxe dinheiro de fora. recurso de fora. Isso aí aumenta a renda da população, né? Veio, É. com certeza, né? Algumas cidades que eu conheço por aí, como o exemplo E Catolé do imposto de Rocha, por renda. exemplo, existe uma industrialização grande de pequenas fábricas. E na hora que eu produzo, vendo e trago recurso de fora, Ailton, esse dinheiro fica aqui. Agora, ir concorrer, empreender
para eu dividir o bolo financeiro daqui, é uma probabilidade de fechamento, de insucesso enorme. De insucesso enorme. Porque eu vou apenas concorrer com quem já está aqui e vou dividir com quem já está, né, dentro daquele bolo financeiro que já está sofrido. Então, quando eu vejo a questão do empreendedorismo aqui, a gente tem que pensar um pouco em trazer de fora para cá e não consumir aqui dentro. Não só consumir, né? Hoje, assim, depois dessas mudanças que tiveram de salário e praticamente sem mudar a história do imposto de renda, a gente tem muito mais pessoas pagando o imposto de renda na cidade, né? Temos sim, né? Porque, mais, né? do ponto de vista, alguns servidores públicos, em casos específicos dos professores, eles tiveram um aumento significativo. Quem não pagava passou a pagar, e quem tinha as deduções, né, com um aumento de 33,24%, teve essa tributação. Tá? Mas aí, a gente está falando aqui de pessoas que têm a retenção na fonte. Sim. Por quê? Sim. Quem não tem retenção na fonte tem, digamos assim, a probabilidade de sonegar. Sim, por Sim. desconhecimento, inclusive, né? Por desconhecimento, às vezes também por dolo, né? Sim. O sonegador, na verdade, quanto mais ele age dolosamente, ele sabe que era para declarar, que ele vai fazer aquilo ali, mas ele prefere, de uma forma ou de outra, omitir, não, fazer a circulação de mão em mão. Porque se eu faço uma circulação de mão em mão, mesmo, termina eu aumentando, por exemplo, eu tenho um carrinho pequeno, um carro de 20 mil, troco num de 30 e ganho 5, depois troco de 40. Daqui a pouco eu estou no de 400 mil, meu patrimônio aumentou. É verdade? Aumentou. Mas eu não declarei. Sim, entendi. Eu declarei. Porque se for uma Porque diferençazinha de um para o outro... Não está tendo nenhum registro, né? Não está vendo registro. Tudo sendo, né? Tudo sendo na Aliás, mão, ele não paga nem contador, viu? Né? Tá perdendo. Não paga nem contador, entendeu? Quer nem saber, eu longe de contador. Eu digo, eu falo contador, o cara disse que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Isso, que dana. Isso é pessoa física, né? Quer dizer, física. só trocando o carrinho aí todo ano. Pessoa jurídica não tem como. Pessoa jurídica Pessoa jurídica Não vai ter registro só nenhum, trocando você está fazendo a transação de forma por mão, né? Como ele falou, e você não... Agora, é uma loucura a pessoa fazer isso. Primeiro, você não vai ter um só erguimento patrimonial oficial. Você vai ver a vida inteira. É verdade. A margem do... Eu acho que às vezes também você não consegue se manter dessa forma, assim, né? Uma hora Durante cai. muito tempo. Uma hora você vai cai, ser né? realmente descoberto. Pego, alguma Uma coisa hora cai. Eu estou com uma curiosidade aqui, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que construíram umas casinhas, aí bota a casinha para alugar. Tem gente aí com 5 casas, tem gente com 10 casas alugadas, e o camarada nunca abriu uma empresa, é pessoa física e está lá recebendo o dinheirinho do aluguel todo mês. Como é que fica isso, hein? Como é que fica esse povo, justamente hein? o doutor Vanberto falou, né? Tá. Aquela transação que não tem nenhum registro, que não tem, né? Não- Mas aí, no caso, se fosse fazer mesmo... Tá todo mundo correndo risco, né? A locação, você tem que declarar. Tá todo mundo correndo risco, né? A locação, você houve um aumento patrimonial, certo? Agora, eu não sei se o Neto pode dizer isso do ponto de vista profissional, mas talvez poucas pessoas que ele trabalha inclui a locação de imóvel. Eu tive uma cliente que caiu na malha fina, mas porque o imóvel dela era administrado por uma corretora. Sim. Aí a corretora foi, né, Sei. informou na DIF que pagou ela, porque fazia a interlocução, né, entre né, Sei. e ela foi caiu na malha fina. Né, aí pagou uma multa. Até hoje, infelizmente, teve que parcelar. A corretora pegava o percentual Não, dela a corretora pegava o percentual e pagava passava ela, o resto pronto. para ela. Aí declarou na DIF que pagava ela. E quando ela fez a declaração, ela não informou na declaração. Que Só que recebia a esse Receita, dinheiro. isso, só que a Receita sabia que ela tinha recebido o dinheiro. É porque se você declarou, Eu lembrei de um imóvel ali, sabe? Que tava nesse mesmo esquema aí. eu loquei você o imóvel, tá? Recebi. Eu declarei que paguei a você, a Receita está sabendo que você recebeu. Que tem, Né? Tá sabendo que você recebeu. Então você, para ficar mesmo patamar que eu, você tem que declarar também. Tem até o meme, não sei se vocês já viram o meme, dizendo, eu já sei quanto você ganha, né? Porque você sabe quanto você ganha, né? Você vai ter que Mas dizer você a fez mim, né? escapar do Estado, viu? Para fugir, você tem que cuidar comigo. Ei, declarando, por favor. Não, Não me lasco. diga não, né? Deixa de enrolação, Eu né? só disse que os médicos chegam e dizem, rapaz, é com ou sem? Sem né? declaração. Sem Né? Com é X, sem. sim. É outro valor, né? É complicado. É porque viu? médico é uma situação em que
90% das pessoas que vão lá não tem a menor ideia de que poderia pedir um recibo. Não um pede recibo. nem para guardar, quando é para declarar. Quantas vezes a gente já fez isso? É, Né? muitas. vezes, né? Isso. Mas no Mas fundo, assim- no fundo, nós estamos sendo irresponsáveis. Sim, Sim. Estamos É. alimentando a sonegação. Sim, claro, Não é verdade? verdade. Esse podcast vai me fazer mudar algumas coisas na Estamos minha vida aumentando a também. sonegação, né? né? Com certeza. É, Assim, pra poder... como você falou, é importante. É. É uma ferramenta que vai aí difundir para a sociedade, até aquelas Sim. pessoas menos esclarecidas, vai trazer uma oportunidade de eu vou aprender. eu vou Chega virar mano- mais chega cri-cri mano- agora. Chega mandando borracheiros aí, então receba aí. É, Eu vou virar cri-cri agora, desse Receba aí, que jeito. eu quero declarar aqui. Aí você chega no contador e diz, eu trouxe tudo, agora diga aí o que é que porque vai... assim, eu aconselho sempre ao pessoal fazer o seguinte: pegue tudo. É melhor você pegar pelo excesso do que pela falta, não é verdade? Sim. Então, assim, o que é que você vai levar para o seu profissional, aquela pessoa de sua confiança, e ele vai fazer a análise do que pode ou não, mas pelo menos você foi precavido naquela situação. Você pegou todas as informações possíveis e ele vai fazer a análise. Ó, isso aqui entra, isso não entra. Né? Então, vai fazer Sim. essa... O ideal é fazer isso O mesmo. ideal, é o ideal. Eu sempre digo às pessoas, pega um escacela, eu disse desde o início, pega um escacela em envelope, sai juntando as informações, né? Porque se você chegar depois para um médico ou para outro profissional e dizer, rapaz, me dá o recibo do ano passado, dificilmente alguém vai dar. Não vai dar, Né? não. Você chegar. Então, assim, vai O na ideal hora. é que seja na hora. O ideal na é que hora. seja na hora, diante daquela impossibilidade ou poucos dias após, mas assim, sempre ter essa documentação que é para lhe auxiliar. E você tentar amenizar o impacto ou tentar ser restituído de um valor maior, né, do que você já vinha recebendo. Muito bem, meus amigos. O assunto ele não é tão empolgante, mas é importante. Né? Empolgante, mas é importante. Tem mais algumas colocações que você Eu queira aproveitar fazer? aqui, a Neto aqui presente, né, a figura da declaração conjunta de imposto de renda. Sim. Eu vi isso recente, isso dá aí no caso aqui, acho que não sei se a Ailton faz em conjuntamente com Bela, né? A gente faz pela empresa, né? Porque nós individual, somos né? sócios da empresa, É, né? né? Mas Aí- física. não, Uma pessoa física. É individual. Individual, né? Física é individual, é. Eu confesso que eu não vi ainda, não sei se é porque eu nunca casei na minha Tem vida a e não dela, tenho tem a nem minha. a mulher para Esse é um ponto importante. Não. Você precisa, esse é um ponto importante. Você precisa fazer análise. Todo isso que a gente discutiu aqui precisa de um planejamento, de uma análise. Então, assim, essa declaração conjunta que você falou precisa ser analisada. Se é vantajosa ou não você fazer a declaração conjunto com seu esposo, né? Porque as rendas dos dois vão ser somadas. Né? Então, assim, possivelmente a incidência do tributo vai ser muito maior. Então, geralmente, porque vocês recebem as rendas. Quando você colocar ela na sua declaração, consequentemente, você vai ter que colocar os rendimentos dela durante o período também. Então, 3 mil mais 3 mil é diferente de 6 mil. mil. Pois é, então assim, precisa ter... Matemática troncha da peste. Precisa ter... Como é, menino? 3 mil mais 3 mil é diferente de 6 mil para o governo. Sim. Né? Então, assim, precisa ter esse cuidado, né? De fazer essa análise, fazer essa projeção das duas declarações, inserindo a esposa, o cônjuge, né, na declaração e saber se é viável realmente. Aí, Vale a pena. agora você fez uma pergunta que terminou trazendo outra dúvida, né? Que é o seguinte, beleza, aí a gente não faz a declaração conjunta, eu faço minha declaração, ela faz a dela, mas a gente tem um filho que foi para o médico. Vai para onde essa despesa? Pode ir para minha, para Na dela? realidade, o dependente você pode optar, né? Pode fazer É? a opção, né? Pode declarar. Então, se você declarou ele como dependente, ela declarou a filha de vocês como dependente, é necessário que as despesas sejam Sei. feita na declaração dela, Dela. até porque quando você vai inserir dentro do sistema, Hum. ele pergunta lá se aquele gasto é do titular da declaração ou se é do dependente. do Mas vamos lá, dependente. o gasto é do titular do dependente. E eu sei que aquilo ali vai me ajudar a receber uma restituição, não vai? Vai. E se der uma zebra de ela colocar lá e eu colocar na minha também? Aí você vai cair na famosa malha fina. Ah. Você vai cair na malha fina e vai ter que fazer uma declaração de restituição para um dos dois tirar dentro da análise. Por exemplo, se Sei. você tirar, eu tiro, eu pago menos. Ela tira, recebe. Você tem que fazer essa análise, né? Sei. Então, Sim. para ver. A ideia é, bom, a gente Não tem existe, não existe a bidedução, não. Não Aí existe. você vai ter que tirar. Um dos dois vai ter que fazer a retirada, Ainda tem esse a detalhe, né? declaração. No caso do casal, Isso. vamos sentar aqui, olha. A gente tem um monte de papel aqui que pode deduzir, vamos ver aqui de onde a gente pode deduzir melhor. Separa esse verdade. aqui para tu, Pra separa você, esse aqui para mim. Agora, tem que ter cuidado na declaração conjunta, porque se uma das partes sonegarem, né? Aí. Lasca a outra. Na não, conjunta, eu respondi, quem responde é o sonegador. na né? conjunta, né? Na conjunta.
Eita, Responda quem sonegou. Não tem nada a ver com não. Aí eu falei, Sim, foi né? ele, o problema é dele, né? Nessa É, hora te que vira aí. Além de Eu dizer que ia ser ainda justo, acabou né? o casamento, né? É. Com certeza, depois disso. Meu bem, meus bens, Meus meus bens. Isso é coisa de fim de Pois é, casamento. meus divórcio, amigos, eu tenho que agradecer a presença de vocês, viu? Esse assunto de imposto de renda é um assunto a ficar cada dia mais na vida das pessoas, porque enquanto essa tabela não se reajustar, que eu espero que alguém olhe para essa tabela e melhore ela para poder não tá cobrando imposto de renda para quem não chega a receber. É isso que eu ia perguntar. Do ponto de vista da contabilidade, qual seria o mínimo ideal para, assim, o justo para cobrar imposto de renda, na sua opinião? Porque, na realidade, isso é bem subjetivo, né? O que é justo para você pode não ser para mim. Então, Sim. assim, é muito subjetivo esses valores. Sim, mas um valor, vamos dizer assim. Porque eu acho que 2.000, não chega nem a 2.000, é Não, muito pouco, né? 1908 e... É, 5 Porque mil, o que 10 acontece? mil? Como vocês falaram aí, não chega a ser nem 2 salários mínimos, né? Não chega. Sim. Não, Então, assim, Não. deveria se ter pelo menos um padrão nesse sentido, até 2 salários mínimos, porque os 2 salários mínimos não é nada, é praticamente Não. isso. Pouquíssimo. Se É. você levar em consideração o custo da cesta básica hoje, Exato. É, pelo amor altíssimo. de Deus, não faz sentido. Acho que a tabela deveria, no mínimo, ela está sendo reajustada periodicamente. Sim. É. O problema é que ela Sim. nem está correndo. Porque Se eu não me engano, já É, está acho que há 10 anos mais. O justo- basicamente 10 anos com essa Não, mesma... tem lógico. na verdade é o Quando ele seguinte, compra, tá... o justo era para ser ajustado anualmente, Anualmente. De acordo com o salário mínimo. Com o salário né? Tem mínimo. que ter o percentual do salário mínimo, Pra né? manter, Porque pra aí manter. você... Né? Sim, é verdade. Mas o que é que está acontecendo? Tá nessa situação em que tem muita gente aí que está pagando imposto de renda que não faz o menor sentido estar pagando, mas estão pagando. Né? Exato. Por isso que a gente fez esse episódio aqui, para poder as pessoas ficarem alertas e não cometerem um erro que mais na frente vão pagar mais caro. Né? E o pior, não, pior que é pessoas achando que pelo fato de estar pagando imposto de renda tão bem, a crescer o patrimônio, na verdade não cresceu. Não, É não. a tabela que não... A tabela foi que não evoluiu, defasada, restou, né? Ah, eu estou pagando imposto. Tem uma mulher uma vez que eu vi ela sentir-se orgulhosa. Olha, eu estou pagando os 2. Eu vi ela com um sorriso. Eita, Contente, bichinha. né? Como quem disse, porra, agora eu estou... Agora bem, tô realmente- rico, tô enquadrando aí no conceito aí na tabela. Tô pelo menos no meio aí da pirâmide, aí tô chegando no meio, mas Só rico pagava imposto de renda e agora eu eu estou tô pagando. pagando. também. tô aí no meio da pirâmide de Kelso aí, mas que nada. É a Tá tabela nada. que A tabela que tá não foi defasada. reajustada, defasada. Né? Complicado. Pois é, meus amigos, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Eu vou mais uma vez aqui citar, né, porque tem muita gente que está nos ouvindo, né, nas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast. Então eu tenho que citar novamente nossos patrocinadores, né. Eu preciso começar aqui com o que está na casa hoje, né, o Dr. Vandalberto, que tem um escritório na cidade e dá emprego e trabalho para algumas pessoas aqui. Tenho que citar também o São Luís Moda Grife, né? E a minha esposa gosta de ir na outra loja, né? Na Impacto Na lá. Impacto, que também é da empresa, né? Temos aqui o Triunfo, que é um grupo, né? Que tem atacadão, tem supermercado e até os filhos dele também tem construção também, se eu não me engano, né? E o Vigiativo, que é da casa, né? Que é rastreamento. E, mais uma vez, agradecer muito esse esclarecimento de vocês. Eu acho que quem vai assistir esse podcast vai tirar muitas dúvidas, vai ficar de antena ligada. Tomem cuidado, porque o leão ele não deixa, né, a coisa passar. O leão é feroz. Leão não alisa, não. E eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final aí, bem chave, assim, falando sobre imposto de renda, para a gente encerrar esse episódio. Eu queria nesse momento agradecer, né, o convite, dizer que a sua iniciativa aqui do podcast seja bem tributada, né? Só abrindo parênteses, você me lembrou agora um auditor contábil da Guarabes, né? Que toda vez que ele me encontrava, chamava de Camilo, quando estava fazendo consultoria. Ele falou, Camilo, e aí? Tá pagando muito imposto, meu amigo? É doido. O auditor ganha por produção, muito tempo, né? E aí ele tem que produzir para aumentar lá os pontos dele lá para arrecadar. Então, parabenizar pela iniciativa, o podcast, é uma coisa inovadora na cidade. Inovadora, na verdade, eu particularmente nunca tinha participado de um podcast, né? Esse ambiente descontraído, quem traz informações, a cidade precisa de correr dessa natureza, você está de parabéns. Acho que em relação ao imposto de renda, o que eu mais desejo nesse momento é que, primeiramente, aumente e reajuste a tabela, e segundo, que todo mundo passe a pagar imposto de renda, porque a gente vai ver com certeza que as pessoas estão melhorando a sua condição e aumentando, evidentemente, o seu patrimônio. Muito bem. Muito bem, muito bem. E aí, Neto? Eu também agradeço, né? Já disse a você antes ali que você é sempre inovador. Eu trouxe a internet para cá e está aqui fazendo essa inovação aqui no município. Parabéns, trazendo assuntos importantes. Queria lembrar o pessoal que a declaração é até o dia 29 de abril, então o
pessoal estejam atentos aí para evitar pagar juros e multas, né, com relação ao atraso do imposto de renda. Não deixar para a última hora Não e para deixar para a correria, última né? hora. É né, porque o brasileiro geralmente atrasa, então Nunca assim, vi, vamos né? se planejar nesse sentido. Então, mais uma vez agradeço, estou E inteiramente à procura o disposição. contador, né, Neto? Ah, Procura o sim. contador, né? Sim, faça sua Procura um profissional de sua confiança que vai analisar, né, e fazer. Porque tem uns aventureiros tem uns aventureiros querendo fazer declaração sozinho, nunca fez Não, na vida. Mas não é loucura. paciência, Está cada dia mais Tem complicada, meu condições. amigo. É porque complicado. o próprio governo federal disponibilizou uma plataforma através do celular, né, que proporciona isso aí. Mas às vezes uma nomenclatura, alguma coisa que é de desconhecimento da população, Sim. faz com que às vezes o barato possa sair caro, né? Pois é. Entendeu? Então, Eu Vai se que enrolar. lido com operações automatizadas na bolsa, né? Todo santo dia tem uma nota de corretagem. Todo santo dia tem uma nota de corretagem. Então você imagina. Para minha sorte, eu descobri um aplicativo, comprei o aplicativo, né? E eu lanço minha nota de corretagem toda nele e ele já me entrega aquele espelho que é No colocado final, lá pra pagar imposto, né? para pagar o imposto e também um relatório anual isso para é- poder fazer o fazer- preenchimento da declaração de imposto de declaração, renda, né? Então eu facilitei a vida do meu contador, né? Com É, esse não, aplicativo. aí- Pelo menos nesse aspecto. né? Nesse aspecto, Mas não tem condição de fazer sem a ajuda de um Tem não. contador. Do profissional, Se tem for não. fazer, Aventurar. aventurar, não É. adianta. Pois, de toda forma, mais uma vez, reforço os agradecimentos, viu? Estou inteiramente à disposição. Foi minha primeira vez também de podcast, mas também de Coisa entrevista nesse sentido. Ao lado de um Ah, grande coisa advogado já que, né, lida com isso praticamente, de vez em quando eu escuto nas rádios. Eu ia então, né? só complementando, na verdade, eu até peço perdão por algumas falhas, porque na verdade o cara que entende direito tributário de pessoa jurídica é meu filho, né? O Adalberto Júnior. Ele que é especialista, tá. Eu sou praticamente o estagiário dele nessa área. Sim. Apesar da minha atuação no ramo dos servidores públicos, né? Mas de tributário mesmo, ele é que é o cara Ele que entende mais. é que tá. Porque isso é Não, muito mas complexo. você- complexo demais. né? Complexo demais, É, demais. por isso que poucos São aprendizes estudantes sempre, de né? direito não gostam. A maioria dos estudantes de direito, se você for perguntar, nenhum quer ser tributarista. Um em uma turma de 100, 200. Na verdade, você está perguntando hoje o que é que os jovens estão querendo ser, estão querendo ser herdeiro, né? É dele. Ou fazendo dancinha de TikTok, essas coisas. Pois bem, meus amigos que estão aí ainda conosco até este momento nos assistindo, vamos encerrando por aqui, viu? E fiquem espertos, porque imposto de renda, né? Colocaram logo quem? O leão, né? Como Que não símbolo. brinca. É importante e, assim, não achem ruim não pagar imposto de renda. Achem bom, principalmente como o Wandelberto disse, quando a tabela subir mais, porque quanto mais você estiver pagando imposto de renda, mais renda vocês estão Mais tendo, renda né? tem. Ok, abração para todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.